escutar? Não? Eu vou usar o microfone principal. Todos me escutam agora, né? Tá. Então, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer, né, a Victan por ter feito a organização e ter feito o convite para mim. É um grande prazer estar no meio, né, justamente desse assunto que é uma paixão muito grande para mim, que é processamento de alimentos, né? Eu tenho uma formação como médico veterinário, mas como brinquei ontem, né, uma segunda paixão que é o processo, que é a extrusão. A primeira é óbvio que é a esposa, né? Senão ela, isso está sendo gravado, às vezes vai passar para ela, ela tem que saber disso, tá? Mas o que eu preparei para vocês aqui hoje com relação a fazer essa breve introdução, né? Eu justamente gostaria de mostrar para vocês o que hoje eu, dentro do meu trabalho, como gerente de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria pet food no Brasil, pensa quando a gente quer fazer a escolha de um equipamento. Mas não é somente a escolha do equipamento que está por trás. A gente precisa também ter outros cuidados que estão envolvidos com o que essa transformação que o processo de extrusão vai trazer para nós com relação a esses benefícios ou malefícios que a gente deve controlar dentro do processo. E como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou conversar um pouquinho sobre com vocês isso e colocar também um ênfase generalizado com outras coisas que levam e começam essa pesquisa e esse desenvolvimento dos produtos dentro da indústria, tá? Então, primeiramente, aqui, né, como que ocorre esse processo de desenvolvimento, né? Eu tenho primeiro uma pesquisa e planejamento, um desenvolvimento, um fechamento do projeto, a execução, homologação e a utilização e fechamento do mesmo projeto. Então, todas essas fases aqui não é somente o time do Fabiano que faz dentro da empresa. Existe desde a direção, né, da empresa, seja ela relacionada a uma capital aberto, seja ela relacionada a uma empresa familiar, que já me dá a direção do que realmente eu preciso puxar de foco para essa produção, para esse desenvolvimento, certo? E aí a gente acaba colocando vários stakeholders que vão ajudar a gente nesse processo, tá? Mas eu vou pular essa parte da pesquisa, desenvolvimento, fechamento e ir direto lá para a questão relacionada mesmo ao que interessa para nós em relação à preocupação do processo, que é a parte da execução do nosso projeto, tá? Então, essa parte primeira, né, esses 3 primeiros tópicos, isso é meu dia a dia dentro da empresa a todo momento, certo? E eu digo que a parte que eu mais sorrio quando eu vou para a fábrica é essa parte da execução, justamente é a minha paixão em saber que aquilo que eu formulei, planejei, pesquisei, vai agora começar a ganhar corpo. Então, essa execução e homologação, né, nós passamos aí para a fase de homologar o produto, lote de produção que eu vou registrar justamente para poder saber a replicação disso, caso isso venha a dar andamento, tempo de teste de campo, né, eu vou ter que coletar amostras disso para fazer várias análises, tanto in vitro, dentro de um laboratório, como em vivo, né, a gente tem que fazer testes para entender como vai repercutir essa pesquisa e esse produto, esse desenvolvimento no campo, cronograma de execução dessas tarefas, dossiê do técnico, revisão desses documentos técnicos, eu vou ter que registrar isso, né, tanto por via de um programa, de um sistema ou até mesmo manualmente, e aprovação da diretoria. Ou seja, nessas 4 primeiras etapas, a direção, todo momento, está me dando um aval de seguir ou não, tá? Só que quando eu já tenho essa aprovação, aí entra o meu know-how, aí entra a minha equipe trabalhando comigo, me ajudando a saber, né, do conhecimento relacionado à receita que está envolvido as matérias-primas. A gente tem um inventário imenso hoje em dia dentro do pet food, né? Para vocês possam ter uma ideia, dentro da minha matriz nutricional do meu programa, eu tenho mais de 700 ingredientes. Então você imagina como que rola isso, né, dentro de um programa e como que desempenha isso, essas interações, essas complexações que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui dentro do processo de extrusão. E a escolha dos equipamentos é muito importante para que eu possa justamente, né, estimar ou desejar essas transformações que vai sofrer nesses ingredientes. Controle desse processo é extremamente importante, a gente vai falar um pouquinho dele, justamente para quê? Para registrar essas características finais do meu produto, né?
tamanho, dureza, crocância, densidade, análises subjetivas que eu tenho no momento exato da produção e também outras coisas que eu preciso também às vezes dar registro. Análise desses produtos através de testes laboratoriais e também através de testes em vivo. Com relação às matérias-primas, né, pessoal, quando a gente fala da preocupação com o processo de extrusão, os nutrientes de maior quantidade no sistema que causam justamente essa transformação, essa ação do processo de extrusão são carboidratos, e aqui eu não posso deixar de falar na nossa tal amiga do lado nutricional e inimiga do lado do processo da fibra. A fibra é extremamente importante para os dois lados, tanto para o bem como para o mal, certo? Então, fibra também é carboidrato. Ele é um carboidrato não amídico, mas ele está presente em vários ingredientes que a gente acaba utilizando dentro da nossa formulação. Proteínas, né? Afinal de contas, a gente precisa ter a proteína, né? A gente precisa realmente ter a proteína, pessoal. Precisamos ter a quantidade conhecida, equilibrada e balanceada da proteína, né? Infelizmente, dentro do meio, né, da nutrição de cães e gatos, a gente traz a herança de que tudo que tem mais proteína é melhor. Não necessariamente, né? Por quê? Porque a gente traz isso de produção de animais, suínos, aves, peixes, etc. Certo? A gente hoje trabalha, pra você ter uma ideia com relação à nutrição de cães e gatos, com balanço de aminoácido, não com quantidade de proteína. Proteína ela é importante no ponto de vista de marketing, de publicidade, tá? E lipídios, né, as gorduras. E aí os lipídios, a gente entra já em outras preocupações, né, com relação a esse processo de saber o quanto é que eu vou conseguir deixar desse lipídio para que eu não tenha tanta interferência no meu produto, principalmente em aspecto, dureza, crocância, densidade, etc. Já os nutrientes de menor quantidade no sistema, como minerais, vitaminas, pigmentos, aromatizantes e outros aditivos, têm pouca influência com relação a essa modificação no produto, tá? O efeito então da extrusão em carboidratos, amidos e fibras, aqui, né, mais propriamente a figura demonstrando o efeito no amido, a gente tem que sempre lembrar de que se nós não temos água, nós não temos cozimento do amido. Nós não temos um processo que nós chamamos de gelatinização, certo? Mas como se não bastasse, né, a gente gosta de piorar um pouco as coisas na vida, a gente precisa ter outras características envolvidas. Quais? Por exemplo, o emprego de calor, né? Então eu preciso ter calor para que possa gerar essa reação química. Extrusão, gelatinização é reação química, pessoal. Então se eu não tenho água, eu não tenho cozimento. Então, muitas vezes na parte prática, né, o operador vai lá no extrusor e tira a água, por quê? Porque ele não consegue secar, tem deficiência no secador. Mas se ele não consegue pôr água, ele não tem gelatinização, logo ele não vai ter cozimento do amido, logo ele não vai ter expansão, logo ele não vai ter crocância, logo ele não vai ter densidade leve e assim por diante. Então, a água é extremamente importante. E nessas figuras aqui justamente são fotos de microscopia eletrônica, né, que mostram um grânulo de amido de milho sofrendo aqui no caso, né, a quebra, o entumecimento, a hidratação dessa água, e depois quando ele alcança, né, uma temperatura de 70 a 90 graus, ocorre a gelatinização. Opa, se vocês saírem daqui sabendo que não necessita mais do que 90 graus de temperatura para processar, eu já saio feliz. Por quê? Porque quando eu começo a aumentar a temperatura, eu começo a fazer outra reação que chama-se destrinização. Eu não quero quebrar o amido em disacárides, trissacárides, polissacárides. Eu quero arrebentar toda aquela molécula do amido para gelatinizar ele. Por quê? Porque eu preciso agrupar proteína, que é o aminoácido, minerais, vitaminas. Ela é a cola do meu produto. Ela é o que garante que tudo vai estar dentro de um grão só, tá? Então, parte do cozimento é muito importante desse ponto de vista de eu justamente entregar o que é o completo e balanceado. Efeito da extrusão sobre as proteínas. Então, o controle de fatores antinutricionais, né, por exemplo, a soja, né,
muitas vezes acabam utilizando a soja de uma maneira crua. É importante utilizar o processo térmico para isso. O farelo de soja ele já está inativado, não tem esse problema porque já foi feito isso anteriormente. Complexos lipídios proteicos, então a todo momento eu estou ligando a gordura com os aminoácidos, tá? A extrusão acaba acelerando isso para mim. Palatabilidade, aumento da digestibilidade, desnaturação, textura, estrutura proteica funcional. E aqui eu deixei essas duas fotos justamente para desmistificar, quebrar esse paradigma de que a extrusão é perversa e mata toda a proteína. Ela não mata a proteína, ela desnatura a proteína, ela facilita com que os aminoácidos fiquem soltos. Lembra da gelatinização lá do amido? Eu preciso que justamente o aminoácido esteja solto, para que quando ocorrer essa complexação do lipídio com a proteína com o carboidrato, ele esteja todo dentro de um kibble só, de um extrusado só, tá? Então ela é benéfica. E é óbvio, né, pessoal, quando a gente também direciona equipamentos standardizados, certificados, como equipamentos já de grande nome, de grande tradição no mercado, esses equipamentos já conhecem e já seguem essas temperaturas controladas, né? Então, para vocês também colocarem isso como tema, temperatura de extrusão, 95 a 150 graus. Muito difícil você ter um equipamento que vai estar chegando a 130 a 150 graus. Geralmente você está a 115, 120, dependendo muitas vezes da ração, tá? Mas são temperaturas controladas e temperaturas que trazem para você o processo de extrusão e uma seguridade alimentar em cima disso também, tá? Efeito da extrusão sobre os lipídios, então aumenta a acidez oxidativa. Por quê? Porque justamente você vai quebrar essa cadeia, então isso é um dos danos que a extrusão acaba fazendo, e uma das dicas: não processem com tanta temperatura, com tanta pressão, que isso vai aumentar, certo? Complexos, então, com amido e proteína, controle de enzimas, né, que causam essa modificação, densidade, aparência e textura do quibo. Aqui existe justamente, né, uma figura que mostra para nós que quando eu coloco, né, mais gordura, é quando eu preciso também mais espaço para ela. Então eu tenho que entender se esse quibo vai realmente ser expandido, se ele vai conseguir expandir. Opa, ele é um quibo que está bem expandido, então eu consigo fazer uma boa aplicação, um bom recobrimento de gordura, certo? Quando eu tenho uma condição que não é tão caftada, que não é tão aerada, que não teve tanta expansão, eu não consigo colocar toda essa quantidade de gordura, tá? Então aqui, por exemplo, né, nós temos um dado de um produto que foi feito com 0% de adição e direcionou uma densidade de 256. Quando eu começo a aumentar a quantidade de gordura, eu começo a aumentar a densidade. E muitas vezes a gente vê isso dentro das fábricas, né? Que é um pecado, pessoal, que é um crime você deixar o operador colocar gordura no condicionador, deixar colocar gordura na extrusão. Por quê? Porque ele está desbalanceando a dieta. Lembra daquele trabalho que eu fiz lá que eu não falei nenhum das etapas lá? Aquilo ali necessita de uma universidade, necessita de uma pós-graduação, necessita de profissionais capacitados para poder fazer aquilo. E simplesmente você vai matar todo esse trabalho com uma inclusão de 1, 2, 3% de gordura. Então isso é muito importante travar, não pode deixar ele corrigir densidade, a não ser que se conheça o quanto você quer adicionar de gordura para poder chegar nas densidades desejadas, tá? Mas deixar isso na mão avulsa do operador, não façam, que vocês vão perder muitas vezes a condição que você tanto pesquisou e desenvolveu para ter aquele produto conforme. Extrusor, coração do processo, né? Justamente por quê? Porque ele está no meio, né, pessoal? E se ele está no meio, ele está direcionando esse fluxo do que está vindo e do que está saindo dele, tá? Essa tecnologia, então, envolvida com o processamento, né, como é que nós estabelecemos as características dos produtos finais das empresas de acordo com o interesse da nossa empresa que a gente trabalha? Por forma, por tamanho, por densidade, por cor, por matéria-prima, por moagem, por grau de cozimento, por gelatinização, como nós estávamos conversando. Existem técnicas, existem análises que você faz isso.
ou por dureza, estrutura celular ou porosidade. Tudo isso são palavras bonitas e características desejáveis do nosso produto, não é? Só que eu tenho coisas aqui que eu tenho que entender realmente até onde eu consigo chegar. Então, quando eu estou trabalhando justamente com a preocupação de forma, tamanho, densidade e cor, eu simplesmente quero aparência. Eu muitas vezes nem me preocupo se o animal vai conseguir comer aquele alimento ou se vai ser digestivo, certo? Quando eu começo a me preocupar no meu processo produtivo, nas tecnologias envolvidas, com a matéria-prima, com a moagem, com o grau de cozimento, opa, eu já estou pensando em digestibilidade. Passei 6 anos da minha vida catando fezes justamente para poder entender diferentes ingredientes, diferentes processos, diferentes pontos que levam justamente a você ter essa maior ou menor digestibilidade. Por que isso é importante, Fabiano? Maior digestibilidade, menor quantidade fecal, certo? E logo, quem coleta essas fezes são os proprietários, as pessoas que pagam pela ração que a gente muitas vezes coloca preços aí muito altos dentro do mercado, certo? E dureza, estrutura celular e porosidade, palatabilidade, certo? Eu preciso ter palatabilidade, por quê? Porque eu vivo num mundo capitalista, eu vivo num mundo competitivo, e o proprietário que compra uma alimentação, esse alimento meu, ele quer simplesmente que o animal coma. Então, esse é o lado que todo momento a gente está fazendo teste contra os nossos benchmarks, certo? A gente está entendendo aonde a gente quer se posicionar dentro do mercado. Então, é o teste de escolha que a gente sempre está direcionando isso. Essa matéria-prima, então, a gente precisa ter a preocupação relacionada com nutrição, palatabilidade, produtividade, controle microbiológico, aparência. Tudo isso está envolvido com a extrusão, como a gente falou anteriormente. E a escolha desse meu equipamento, ele justamente vai desde a parte da dosificação, pesagem, mistura de ingredientes, como ontem foi muito bem abordado pelo nosso colega, moinhos, como também tivemos ontem a abordagem da TID, escolha desse equipamento da linha de extrusão, caindo diretamente nos extrusores, qual tipo de condicionador eu vou escolher, qual tipo de condicionador é mais eficiente para o meu processo. Eu tenho mais preocupação com o meu cozimento, com a minha densidade, com a minha forma, com a minha aparência. Tudo isso começa no pré-condicionamento, tá? E secadores verticais, horizontais, aquecidos a vapor, chama direta. Na moagem e remoagem, pessoal, nós temos então a preocupação com a primeira moagem. Isso, praticamente 90% das fábricas do mundo se preocupam em fazer isso, mas fábricas que possuem grãos. Tem o milho, tem o arroz, tem o grãos que necessitam diminuir o tamanho da partícula, vou fazer a primeira moagem, Existem hoje tecnologias que não há necessidade mais dessa primeira moagem, moinhos que você já faz uma mescla inteira, certo? Que também são muito bons por sinal, mas o corriqueiro tradicional é justamente fazer uma primeira moagem. E nessa primeira moagem eu vou dividir esses grãos in natura em pequenas partículas, geralmente utilizo, peneiras aí de 3,5 a 4,5 milímetros, o furo dessa peneira. E a segunda moagem, como remoagem, é muito importante para dar a uniformidade do meu processo. E é nesse momento aqui que a gente justamente faz a análise para entender como está essa distribuição dessa moagem, Ontem o Thomas foi muito feliz nos comentários e justamente mostrou qual que é a faixa, que a gente tem que andar na nossa moagem, Nós temos que ter o promédio, a média, the average, nesse meio aqui, Nem muito para baixo disso, nem muito para cima disso, Por quê que nós temos que andar dessa forma? No Brasil, é uma particularidade, pessoal. Quando a gente vai para a Europa, Estados Unidos, a gente se assusta com o tamanho da granulometria em comparação à nossa. Nós temos empresas aqui no Brasil, empresas de grande porte, de grande capacidade produtiva, que colocam muito produto no mercado, que o DGM deles fica em torno de 150 a 250 micras. É muito fino, certo? E quando é muito fino, eu gelatinizo demais. Eu trago muitas vezes até inconstância no meu processo. Eu trago às vezes até muito cozimento. E às vezes isso não é necessário.
Então fica um alerta para nós aqui também, tá? E esse tamanho da partícula, né, aqui é uma figura que é da Wenger, né, eu agradeço a cortesia da figura, que justamente demonstra o mesmo produto moído em 0,8 milímetros a peneira, a tela, e moído em 1,5, certo? Do lado esquerdo de vocês, gato, do lado direito, cachorro, certo? Então, muitas vezes, o simples fato da troca dessa peneira, ou do deslize de que não tinha 0,8, foi 1,5, vai trazer essa aparência no seu produto. Isso é bom ou ruim, pessoal? É ruim, certo? Porque justamente tudo aquilo que você espera desse produto, né, que foi moído a 0,8, você não vai ter no produto da 1,5. E não só falando de aparência. Lembra que a gente fez um comentário relacionado à digestibilidade, palatabilidade? Isso aqui vai ter efeito. Não é mais o mesmo produto. Pode ser os mesmos ingredientes, a mesma receita, mas não é mais o mesmo produto, certo? No animal vai ter outra forma dele apresentar, dele digerir esses ingredientes, tá? E uma coisa muito importante, né, que eu sempre enfatizo, né, desse termo completo e balanceado, né? Então, a aparência, a distribuição de partículas, isso me traz, desde quando controlado, a minha real segurança na minha dieta balanceada. Lembra ontem quando nós falamos da questão relacionada com o misturador, né? É o primeiro passo de preocupação da nossa dieta completa e balanceada, do nosso alimento balanceado, certo? Se eu não tenho controle de deixar a minha mistura abaixo dos 5% de CV, para frente ele não vai me misturar, tá? Ele vai começar o erro lá atrás. Escolha então a configuração de equipamento para essa linha de extrusão, né? Então nós temos aqui diversos modelos de pré-condicionador, condicionador de eixo simples, condicionador de eixo duplo, condicionador de eixo duplo com diâmetros diferenciados, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, vários dentro do mercado, né, de várias empresas renomadas e conhecidas do ramo, mas é justamente, né, essa diferença em relação ao CV. Aqui também eu busco o coeficiente de variação, mas não para fazer o trabalho que o misturador não conseguiu fazer. Aqui eu quero misturar líquidos. Quais são os líquidos que eu tenho dentro do meu processo de extrusão? Vapor, água, cada vez mais agora para produtos super premium, carne fresca, alguns outros aditivos. Então eu preciso de um misturador muito eficaz. E quando eu faço essas comparações, por exemplo, com um condicionador de eixo simples, ele é muito baixo, o meu CV, em comparação a um condicionador de diâmetro diferencial com alta intensidade que me entrega 2,65, certo? Então, muitas vezes é importante também pensar na escolha do equipamento, o quanto é que realmente eu quero misturar aquilo que eu coloco, ou simplesmente eu quero um claim. Depende aonde a gente quer andar com os pontos comerciais da empresa, certo? Rosca simples ou rosca dupla, né, pessoal? Tem toda essa questão, para fazer nuggets rosca dupla, para fazer gato rosca dupla, para fazer peixe rosca dupla, temos algumas diferenciações e alguns cuidados nisso, né? Então, rosca dupla é escolhido quando? Níveis altos de gordura, acima de 12%. Geralmente, uma dieta super premium chega ali na sua casa dos 8, 9% de gordura interna, certo? Na nossa receita que vai ser processada. Nós vamos ainda adicionar gordura lá na fase do recobrimento, tá? Então, muitas vezes, para uma dieta super premium, para pet food, eu não tenho necessidade de uma rosca dupla, tá? Níveis altos de carne fresca, acima de 40%, opa, estou produzindo 1 tonelada, 40%, que é essa ordem em porcentagem, vou colocar 400 quilos, certo? Opa, coloquei 500 quilos, a rosca simples já não vai aguentar. Eu preciso justamente já fazer a escolha para um equipamento, um extrusor que seja rosca dupla, tá? Quando eu tiver que colocar. E isso também se faz não somente para a questão, pessoal, relacionada à carne, tá? Outros aditivos líquidos, eu também tenho que respeitar isso. Se deseja muita uniformidade, tamanho e formato, mas aí você está fazendo a venda de um produto econômico, de um produto standard. Você vai gastar dinheiro comprando um equipamento de rosca dupla? Não fecha a conta, né?
Produtos no tamanho abaixo de 1,5, 1,5. Opa, camarão, alevino, piscicultura. Opa, aí eu já preciso de uma uniformidade que não é mais aparência. Aquela uniformidade ela é total e restrita ao animal poder pegar o produto. Você tem que ter uniformidade daquilo para poder ter uma boa conversão alimentar. Tá? E empurrar produtos a longa distância, no caso aqui com extrusados, né? Como a gente chama dos long goods, que são os jack beefs, que são os bifinhos. Tá? Então é muito importante ter esse tipo de tecnologia quando a gente quer entrar dentro desse cenário. Sistema de corte e matrizes, né? Então aqui, né, na minha oportunidade que eu tive de trabalhar nesse ramo da extrusão, nesse ramo do processo, né, de conhecer vários clientes aí em diversas partes do mundo, 60%, 70% era erro de matriz. Eles não sabem calcular área aberta, eles não sabem direcionar fluxo, eles não sabem desenhar a matriz, então são coisas bem básicas, mas básicas para nós que conhecemos de processo. Para eles simplesmente colocar um furo, ou 2 ou 3 furos e sair produto, já é produto. Então há um certo detalhe aqui que é muito enriquecedor para a gente poder ter essa acuracidade do produto. Tá? Aqui justamente um vídeo, cortesia da Wayne, justamente eu gosto muito desse vídeo porque ele mostra o processo de expansão, ele mostra o processo de cozimento, da onde é esse produto que veio pó, que ficou semi-úmido, que ficou líquido, ele vai automaticamente encontrar uma superfície atmosférica e vai sofrer essa pressão e o que não deixa justamente ele virar uma pipoca? A gelatinização. E aí se ela não é controlada, lembra do 95, 150 graus Celsius? Vai virar pipoca, gente. Tá? Então é muito importante esses conceitos, esses princípios que vocês vão ver um pouco mais à frente. Função então da nossa matriz do extrusor, serve como restrição no final do extrusor, objetivo de cocção, controle de densidade de textura, controle de absorção, controle de tamanho e formato ao nosso extrusado. E controle do processo. Aqui, pessoal, eu gosto de colocar esses slides nas minhas apresentações e também treino o meu pessoal para pensar nisso, justamente relacionado à parte de aparência e densidade que eu preciso entregar aquele produto mais uniforme possível. Então, eu justamente coloquei aqui nessa ordem, né, esses comandos, esses controles do extrusor que me ajudam a buscar essas características mencionadas. Por exemplo, RPM, o que é o RPM? Rotações por minuto, velocidade do meu extrusor, tá? A velocidade do tornillo. Então, quando eu acabo aumentando ou diminuindo, eu crio mais cisalhamento no aumento dessa velocidade. Logo, mais cozimento, logo, mais expansão, densidade mais baixa. Tá? Temperatura, da mesma maneira, posso ter através desse processo térmico, certo? Relacionado com a fricção, com o cisalhamento, e posso ter através de uma injeção direta de vapor, que é a energia térmica. Então, eu também vou ter parte dessas características desejadas colocando vapor. Aumentando a produtividade do extrusor, pessoal, né? Compro um extrusor de 10 toneladas, tenho uma receita para fazer 10, mas faço 5, porque tem um problema na minha linha depois do secador. Não vai sair o mesmo produto, então comprasse um produto, um extrusor para 5 toneladas, não para 10, né? Vou comprar um de 10 porque a demanda, né, no mercado ainda não comporta, e vou fazer 5, não vai sair o mesmo produto, tá? São coisas distintas, são ordens de grandeza do equipamento que a gente deve respeitar. E umidade, lembra que se eu não tenho água, não tenho expansão, não tenho cozimento, então muito importante a gente trabalhar com água, pessoal, ela é nossa amiga, não nossa inimiga. E aí depois a gente tem esse wrap face, esse extrusado, esse kibble feliz aí, que deixa a gente muito contente. E essas respostas do produto, como densidade, cocção, tamanho, absorção, dureza, tudo vai estar vindo desses controles. Então, o que eu quero deixar como mensagem? Automatizem, comprem equipamentos que tragam essa versatilidade e esse controle para vocês, tá? Porque não vai adiantar, mas o operador é bom, ele faz. E quando falecer, quando for embora esse operador, o que você vai fazer? Então, nós temos que pensar nessa automatização, nesses alertas que a automação consegue dar para nós. E aqui essas respostas do produto, aqui justamente mostrei
um teste que nós fizemos na época que eu trabalhava na Wenger, justamente demonstrando, né, diferentes energias envolvidas no produto com uma mesma matriz, certo? Uma matriz do mesmo formato, mas simplesmente colocando mais vapor, mais água, menos água, certo? Comprovando que justamente esses controles do processo trazem produtos para nós, desde essa aparência até essa aparência, tá? Então é muito importante a gente conseguir fazer esses controles e registrar esses controles, pessoal, certo? Aqui, por exemplo, é uma tela do programa, né, de automação do equipamento, que ele já te traz todo esse repertório. E aí é óbvio, você precisa de pessoas que consigam interpretar esses dados e colocar esses dados em prática, tá? E quais as análises que a gente fez depois desse produto feito, né? Então, testes laboratoriais, controle de qualidade, produto final, como umidade, dificuldade de água, densidade, gelatinização, digestibilidade, absorção, durabilidade do extrusado, análise de textura, análise de viscosidade rápida. Todas essas análises estão envolvidas quando eu tiro esse produto lá do secador ou do produto acabado que já foi engordurado, que eu quero registrar o que ocorreu durante o meu processo anterior, tá? E aí depois eu vou para a parte prática. Opa, agora eu quero realmente saber se a minha formulação, o meu cuidado na mistura, o meu cuidado na extrusão, o meu cuidado na secagem, realmente repercutiu aquilo que eu tinha de dado estimado ou de conhecimento prévio dentro do organismo animal, tá? E outro ponto relacionado à palatabilidade. Então, esse teste de palatabilidade, existem hoje no Bruno 4 centros de referência que fazem muito bem esses testes e que entregam para a gente uma veracidade nesses dados para a gente correlacionar isso com o dia a dia do que pode estar acontecendo na casa dos proprietários, tá? Então, é um método que a gente chama de two-pen. Você pega o alimento A, o alimento B, deixa para o animal ali durante 30 minutos, ele vai ver o que ele comeu, o que ele escolheu, tira isso, no outro dia faz a mesma repetição e faz uma coleta desses dados e um tratamento estatístico, para justamente saber quantos por cento ele preferiu do A ou do B e assim por diante, tá? E aí o processo, então, de desenvolvimento de produto, né, ele passa por todas essas etapas aqui, né, pessoal? E passando por essas etapas, né, quando a gente chegou lá no final, que é a otimização do fechamento, e às vezes isso pode demorar um mês, às vezes pode demorar um dia, às vezes pode demorar um ano, né? Aí a gente lá do P&D, lá do técnico, né, fica assim, e agora? Será que vai ou não vai, né? Só que de repente passa esse um ano, esse um dia, esses 2 dias, e vem isso aqui para nós, né? Qual que é a meta de qualquer empresa, pessoal? É ajudar o deficiente? Não, a meta é lucro, né? Depois que nós temos esse lucro, a gente se preocupa com outras questões que estão envolvidas com a nossa característica de responsabilidade social. Mas nós estamos aqui justamente para isso, para poder fazer esse desenvolvimento e entregar isso de uma maneira mais produtiva, mais sustentável, mais circular, né? Então, foi muito interessante a palestra da professora Patrícia, que justamente mostrou isso, né? Nós temos uma grande responsabilidade disso. Não é mais aquele negócio que vai lá para baixo, né? Tem que voltar. E extrusão é uma coisa muito legal, porque ele volta, né? Por mais que eu faça um erro dentro da minha fábrica, eu posso, daquilo que vai virar reprocesso, reutilizar ele em doses conhecidas. Então, 5%, 10%, eu posso utilizar aquilo como reuso. Só que tem outras complicações de legislação, de outras coisas que impossibilitam também eu estar utilizando esse reprocesso a todo momento, tá? Estou falando, pessoal, de realidade brasileira, né? Americana, europeia. Existem algumas outras realidades que pouco importa onde você pôs. Mas aí também pouco importa o teu resultado, né? Então, quando você começa a se tecnificar mais, a exigir tecnificação, ganho de peso, outras coisas envolvidas no processo técnico de produção, você começa a dar valor a esses detalhes, tá? E seria isso, pessoal. Agradeço a todos a presença, foi um enorme prazer e agora abro para perguntas, por favor. Any questions? Okay, let's have one.
Fabiano, bom dia. Bom dia. Eu não consegui participar do evento de ontem. Não sei se foi abordado o tema que eu vou perguntar, mas eu gostaria de saber sobre a moagem pós o misturador, né, que nós somos da área do frango, estamos entrando no peixe agora, e nós sabemos que pode ter desmistura. Por exemplo, no frango, se você tiver... Antigamente era usado muito aquelas peneiras rotativas para tirar a impureza, né, ferro, para não prejudicar a matriz. E estudos que nós fizemos prejudica muito o CV de mistura. E aí fica a nossa pergunta, né, se utilizar moinho depois do misturador com uma peneira 0,8, qual que é o efeito que isso tem de desmistura? Se é medido no PET e no APA. Hoje nós temos Hoje nós temos duas realidades dentro do mercado pet food em relação à mistura, né, e a própria moagem que pode vir antes ou depois. Então, hoje nós temos uma primeira moagem que a gente faz direcionada a milho, aos grãos, né, ao que a gente precisa reduzir essa mistura. Depois ele vai ser direcionado a uma dosificação, a uma pesagem, e aí ele vai direto para o moinho. Esse é o convencional, né? Mas esse dado relacionado, quando eu uso um misturador, jogo para o moinho e depois vou mandar para o processo, dependendo da densidade do que eu estou ali moendo, ele vai causar desmistura, porque ele tem densidades distintas, né? Então, em alguns processos, em algumas linhas, por exemplo, dentro da nossa própria empresa, a gente tem uma linha que nós temos 2 misturadores. Nós fazemos esse processo convencional de dosar, pesar, faz uma primeira mistura daquilo que é os macros ingredientes, joga para o moinho e joga para um segundo misturador. Nesse segundo misturador, eu coloco os meus microminerais, meus minerais, minhas vitaminas, certo? E aí faço o processo de mistura adequado para mim poder estudar o meu coeficiente de variação. Então, o meu coeficiente de variação tem que estar abaixo de 5%. Tá? Visitando bastante fábrica, o conceito, pelo menos das fábricas que eu visitei, é misturador e depois moinho. E as empresas que eu visitei não fazem o teste de recuperação, né, de cerveja de mistura depois do moinho. Por isso a pergunta é, o misturador nós aterramos, né, tem que estar abaixo de 1 ônibus, né, tem gente que trabalha com até 3. Então, uma peneira rotativa, igual eu falei para o frango, que roda 20 RPM, 25 RPM, imagina um moinho, né, com 3.000, 3.500 RPM, 0,8, então gera uma carga eletrostática muito grande. Mas nós fazemos isso sim, né? Às vezes as fábricas de pet food que não fazem, que não tem esse uso habitual, não fazem porque ainda não foram fiscalizadas, viu? A gente até tem essa brincadeira. A gente mesmo faz por uma questão, né, ideológica e de conhecimento técnico interno da empresa, mas a gente tem que ter uma periodicidade. E hoje o Ministério da Agricultura e Abastecimento é um dos primeiros pontos que ele vai dentro da tua formulação, é perguntar de como que está teu CV. Qual prova você fez? E ele vai te pedir isso análise. Tá? Então hoje, pela sua experiência, você recomenda colocar um misturador? Pela sua experiência, você recomenda fazer uma mistura dos macros e depois essa segunda moagem e depois um outro misturador. Isso é mais eficaz. Seria mais eficaz. É mais caro, mas é muito mais eficaz. Mas depois conversa, vai no buff da Tidgen, eles têm uma solução bem legal, que eles conversam tanto de uma linha convencional como dessa parte mais detalhada e melhor em relação a 2 misturas. Tá? Sim, porque olhando a apresentação, é uma moagem muito fina, você colocar no selo de pré-moagem, depois você vai ter problema, né, com dosagem. E você tem que direcionar o que você realmente vai moer, né? Obrigado. Nada. Okay, thank you very much. That must have been an intense question. But in any case, thank you, Dr. Fabiano, for your lecture. And we want to take a quick moment here before we move forward and thank our sponsors that allowed us to put on this event. Obviously, Big Tam for allowing us to have it. Wenger, Tidgen, PLP, Hendrickson, Fence, some of the titans of the industry. And we're going to hear from most of them today. So let's move forward and welcome Ed DeSouza up for the next presentation.
Bom dia a todos. Enquanto a gente ok, subiu aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês e queremos fazer um bom proveito aí desse tempo, né, relativamente curto para falar de extrusão. A gente, hoje a Wenger, com quase 100 anos, né, um pioneiro da extrusão, pertence à empresa Marel, que é uma empresa de atuação global no segmento de carnes, na preparação de carnes, e a gente atua nas 3 divisões, a divisão de alimentos humanos, na divisão de alimentos para pet foods, equipamentos para essas linhas, né, e aquáticos. Eu tenho quase 30 anos de Wenger, foi quando eu iniciei em 1995 e agora tive o prazer de receber minha neta no meu trabalho lá no Centro Tecnológico. Então, com bastante orgulho. A gente vai cobrir a nossa agenda hoje, a gente vai falar das tendências em pet food rapidamente, vamos falar de um projeto de pesquisa, vamos falar um pouco da adição de carne, suspensões cárnicas, e das 4 áreas da extrusão, as áreas essenciais, e a gente vai falar de uma solução da Wenger que se chama Thermo-Twin, que é uma extrusora que basicamente depende da cocção térmica, muito mais do que as extrusoras tradicionais. E a gente vai fazer um tour de produtos ao longo dessa apresentação. Primeiro aqui a gente está vendo um produto feito que parece um brownie, é um produto com 200% de carne. Quando a gente fala 200% de carne, a gente está dizendo que a gente coloca 2 toneladas para cada tonelada de base seca. Então você entra com a fórmula seca a 1000 quilos e a carne, a suspensão de carne em 2000 quilos. Então é uma condição bastante desafiadora. A questão da carne, ela veio porque muitos clientes, né, consumidores, né, pais de tutores de animais de estimação, questionam o que tem dentro de um farelo de carne, uma farinha de carne. Então, houve um crescimento bastante importante na adição de carnes, de suspensões de carnes com uma certa referência, né, de onde vem essa carne, se é uma carne de salmão, se é uma carne de bisão, se é uma carne de um boi que foi grass-fed, enfim, bastante um frango orgânico. Então existe uma mudança muito séria nesse conceito, né, porque a gente está trazendo os animais para casa, os animais cada vez mais dentro de nossas casas, dormem nas nossas camas, comem nas nossas mesas. Então realmente hoje o pet parent ele quer saber que alimento ele está comendo, né? A minha filha, por exemplo, ela come o alimento para saber se é bom mesmo. Então aqui é o primeiro estudo que nós fizemos utilizando essa tecnologia que a gente vai discutir. Esse trabalho da Priscila está disponível. Ela fez um trabalho onde ela substituiu a farinha de carne por carne mecanicamente separada de frango, e nessas condições acima, até 120%, ou seja, 1.200 kg de suspensão de carne para 1.000 kg de produto à base seca. E isso é equivalente, né, à quantidade de farinhas cárnicas, que são, obviamente, tem menos quantidade de água. Então, o que foi descoberto é o seguinte: maior digestibilidade, né, 91 contra 70, na faixa de 70%, e maior quilocaloria por quilo nesse produto. É um trabalho bastante importante, porque mostra que esse é o caminho, né, para se a gente quer ser mais assertivo na questão de ajudar o nosso planeta, né? Não ter que secar essa carne, passar por uma graxaria, depois transportar essa carne e depois reidratar essa carne, essa farinha de carne, para
tentar cozinhar, porque ela já está super cozida. Então você tem todas as questões de processamento também que envolve uma carne que já foi processada, né? Uma carne que está em suspensão crua, ela tem uma funcionalidade importante na extrusão. Então aqui a gente já falamos sobre isso, na quantidade de carne. Na verdade, o que isso vem no label é mais ou menos, por exemplo, se a gente está aplicando aí 40% de carne, ou seja, 400 quilos para 1000 quilos de base seca, né, a receita, isso significa mais ou menos 20% de carne adicionada no rótulo. Então tem que estar bem atento a isso, porque a matemática Wenger, tudo que a gente coloca no processo, a gente coloca como base na alimentação seca, no que está entrando no condicionador. E, obviamente, a gente prefere que a carne seja emulsificada, porque trabalhar com carne não é fácil, então tem muita variação do processo. Então, quanto mais você emulsifica essa carne, melhor seria para o seu produto, para o seu processo. Outra coisa que a gente chama atenção, né, nesses quase 30 anos de experiência visitando muitas fábricas, é que muito poucas empresas, ou quase nenhuma empresa, tem conhecimento de quanta energia é necessária para cozinhar o produto. Então, eu agradeço ao Dr. Fabiano, que já fez uma base muito importante hoje, né? Quando você põe energia no produto, você cozinha o produto, mas se você continuar colocando energia, você não vai cozinhar mais o produto, tem um limite. Então, muitas vezes a gente encontra que o processo é super trabalhado, exageradamente, com temperaturas e cisalhamentos. Isso o que está acontecendo? A gente está consumindo mais do que a gente precisa. E às vezes, né, isso pode trazer uma condição ruim para o processo, né? Eu sempre digo que a extrusão tem que ser suave e controlada. Se você tem uma extrusão agressiva, provavelmente ela está gerando problemas de processo. Então, a extrusão atualmente é como da melhor maneira que sai, né, garantindo que a gente tem temperaturas em excesso. E isso é muito triste, né, porque a gente vê, por exemplo, 40%, 50% mais de energia sendo utilizada para cozinhar um produto que poderia ser cozido, preparado muito melhor, em grandes casos, em grandes situações, em muitas situações, muito melhor do que você colocar energia em excesso. Então a gente tem essas 4 áreas que a gente chama de configuração do sistema, né, que é o hardware, o controle do processo, que é o software, e a parte de ingredientes, que é o preparo da matéria-prima, né, a questão que a gente estava sendo discutida aqui, né, o CV baixo, a granulometria ideal, para você chegar no produto final ideal, que é possível você fazer produtos muito perfeitos, né? E essa harmonia é a chave para isso, dessas 4 áreas. A gente tem a extrusora de rosca simples, que é um eixo só, muito robusto, muito forte, e a gente tem a extrusora tradicional. E aqui no meio entra o que nós chamamos de extrusão avançada, que é essa extrusão que vai trazer esse novo horizonte de processamento com grande controle do processo. Então, revisando aqui, a extrusora de rosca simples é uma extrusora que é o cavalo da indústria, o cavalo de força da indústria. Eu diria que 70%, 80% do pet food hoje no planeta é feito nessa tecnologia. É uma tecnologia muito robusta, mas ela tem limitações. As limitações é o empurre do produto. Como que esse produto transporta dentro do canhão? Porque a extrusora simples, quando o produto está sendo transportado, ele está gerando cisalhamento, está gerando fricção mecânica, não tem outra maneira. Então, quando você trabalha com fórmulas que são muito exigentes, por exemplo, alta quantidade de carne, que traz muita umidade ou traz uma proteína funcional, uma proteína que desenvolve, que vai gerar uma viscosidade, né, ou um grude dentro um pegamento dentro do processo, ou amidos, né, amidos mais reativos, amidos de tuberoses, por exemplo, que para você tem que fazer espaço para essa grande quantidade de carne, você tem que usar amidos que reagem mais rapidamente e precisam de temperaturas mais baixas. Então você tem que ter uma precisão no transporte.
Aí você entra com a dupla rosca, né? A dupla rosca também tem uma grande vantagem porque o transporte dela é positivo, mas a rosca dupla tradicional ela tem uma desvantagem muito grande, que a capacidade volumétrica dela é baixa, né? Apesar dela transportar muito positivamente, ela tem uma capacidade volumétrica baixa. E aí entra o que a gente chama de thermal twin, né? Que é uma extrusora que uniu esses dois mundos para favorecer o transporte positivo e também a capacidade de produção, aumentando a sustentabilidade, né? Ou o uso eficiente de energia. E é necessário quando a gente vai produzir altas quantidades de carne. Mas é só em altas quantidades de carne? Não, a gente está descobrindo que essa máquina, quando você trabalha com produtos padrões, né, produtos mais simples de processar, você pode gerar outros benefícios para a saúde do animal, além de diminuir a energia consumida. E isso aumenta o que a gente chama de uptime, porque você não tem fricção, basicamente. Então a máquina dura muito tempo, né? Ao invés de você ficar fazendo manutenção, que a manutenção também é quase insignificante frente aos custos de produção. Mas se você tem uma máquina que trabalha por muito mais tempo, o rendimento dela no final do período é muito maior. E isso realmente é onde está a chave da rentabilidade. Sem dizer que a gente tem muitos outros benefícios que a gente está explorando ainda nesse processo utilizando energia térmica. E que basicamente o que a gente faz? A gente vai dosificar esse produto, o produto seco, né, a fórmula seca, de forma precisa, muito precisa, porque ela vai ser quem que vai determinar todos os outros aditivos. A gente tem o pré-condicionamento, que deve ser um pré-condicionamento que permite altas quantidades de vapor, e a gente tem a extrusão, que vai trazer essa perfeita massa, né, do pizzaiolo, perfeita umidade, para que você tenha a fluidez ideal sem consumir muita energia do motor. Praticamente, então essa máquina é uma máquina muito complexa, mas que traz uma simplicidade que é na hora de operar. Ela é muito simples de operar porque ela faz aquele trabalho suave, aquele transporte positivo e suave, e tem vários pontos de controle muito simples, qualquer criança pode operar essa máquina. Então, quais foram os avanços aqui, que é o tema da nossa palestra, né? Basicamente, você precisa ter segurança na hora de adicionar o produto, então a gente leva em consideração a densidade do produto moído, porque isso está sempre mudando, né? Principalmente quando a gente tem muitos ingredientes na nossa fábrica. Então a gente tem que ter condições de saber qual é a densidade, então essa máquina automaticamente vai medir essa densidade e vai saber a temperatura de processo para adicionar a energia correta. Do ponto de vista de processamento, esse é o ponto mais importante, né? E a gente vai ter também aqui as três características desse processo, que é misturar, hidratar e subir a temperatura, né? Esquentar essa massa dentro do condicionador. E para isso tem que ser muito preciso, porque uma coisa interessante é quando você coloca energia demais, principalmente energia térmica num processo, não tem como tirar. Então você vai demorar muito tempo para você tirar essa energia e basicamente se você não parar a máquina, limpar e começar de novo, você não consegue tirar a energia. Então, por exemplo, o condicionador precisa ser preciso para você chegar e colocar a energia correta que você precisa para processar de certa forma. Então, a Wenger desenvolveu o primeiro condicionador lá nos anos 70, né? Nos anos 58 foi o primeiro condicionador que nós desenvolvemos e a gente veio evoluindo e agora, recentemente, nós lançamos o condicionador de alta intensidade. O que é isso? Não é um condicionador, ele é uma máquina completamente diferente. Agora você tem um controle de cada eixo individualmente, mas garantindo que o CV, né, o coeficiente de variação desse produto, tem que ser o mínimo possível. E além disso, você tem o melhor dos dois mundos, que agora você consegue chegar naquele ponto ideal de trabalho na massa, no pré-condicionamento, e
aumentando o tempo de retenção também. Então você aumenta a intensidade girando mais rápido essa máquina. Por comparação, a maioria dos condicionadores gira em torno de entre 100 RPM, 150 RPM, não mais que isso. Essa máquina chega a uma quantidade de RPM impressionantemente de 600, 700 RPM. Então é uma outra realidade. Para isso, a gente usou tecnologias de fabricação, de design e fabricação, balanceamento desses eixos para você chegar a essas altas velocidades como um liquidificador ultra moderno, que você consegue chegar à característica de liquidificação do que você está preparando de forma muito simples, simplesmente aumentando a velocidade do eixo misturador e diminuindo a velocidade do eixo de transporte, garantindo mais tempo de retenção e ao mesmo tempo alta mistura. O que significa isso? Você ganha mistura nessa diferença de velocidade, a diferença diferencial de velocidade dos eixos. Também você consegue maior intensidade e aumentando o tempo de retenção, que é o momento eureka que a gente chama. Praticamente mudou o cenário agora. Então, se a gente tem um sistema tradicional que mostra de 2 para 1 a 3 para 1 de energia térmica para energia mecânica no processo, esse novo condicionador, junto com a nova extrusora, a gente chega a um input de 80% de energia térmica para 20% de energia mecânica. Então muda toda a realidade do processamento. Basicamente o DDC, que foi aí a referência mundial, né? Hoje você vê em praticamente todas as máquinas que estão sendo fabricadas, você vê algum tipo de DDC, que é um diâmetro diferencial, é um eixo mais gordo, com maior diâmetro, e um eixo menor, que é para realmente você ter uma mistura junto com o tempo de retenção. Esse DDC, por exemplo, com 30% de gordura intencionalmente colocado nesse experimento, ele, comparado com o HIP, com os mesmos 30% de gordura, você vê a diferença de mistura. Então a gente quer eliminar essas pelotinhas que não estão misturadas corretamente. O que a gente também fez foi mudar o sistema de injeção de vapor para evitar áreas mortas e entupimentos de injetores, porque quando esses injetores entopem, aumenta a velocidade dos outros injetores e você perde a eficiência de mistura. Com esse sistema aqui, que a gente pré-mistura a água e o vapor, você sobe a temperatura da água e você baixa a vaporização do vapor, tornando ele mais liquidificado. Então, e quando a gente injeta com uma certa mínima pressão dentro do condicionador, você tem essas partículas de suspensão e as partículas de água atomizadas, água e vapor atomizadas pré-aquecidas dentro da massa, gerando um rendimento de até 30% comparado com os outros designs. E isso significa que você vai usar menos vapor para chegar a maiores temperaturas e sem perda, zero perda, porque também a gente introduziu um condensador para não ter perda nenhuma de vapor durante o processo. Ali no canto, no seu canto esquerdo, você vê um condensador que praticamente a gente eliminou todas as fugas do condicionador para chegar nessas quantidades de vapor injetado. Isso já é um summary do sistema, né? Então, aqui, terminando a parte de condicionamento, a gente vai aumentar a penetração da umidade, a gente vai utilizar menos vapor para gerar maior cozimento, né? Assim quanto a sua receita permite, porque isso tem que ser perfeitamente buscado na hora que você está processando, senão você pode perder a mão e pôr energia demais. Quando você tenta fazer isso em etapas, é muito mais difícil, porque se o produto começa a ficar pegajoso, ele vai, quando ele chega na extrusão, ele provavelmente vai começar a grudar, começar a dar variações no processo. Então a gente tem essa perfeita
perfeito ajuste do processo, assim como a energia que é necessária para o cozimento. Isso permite uma máquina que dura muito mais tempo, que a gente já comentou, né, produzindo alimentos vendáveis por mais tempo. Então a Thermotwin aqui, para a gente chegar um pouco mais no desenvolvimento dessa máquina, a maior máquina nossa, hoje ela está para 12.000 kg por hora, mas a gente acredita que podemos produzir muito mais, buscando essa nova realidade. Então a pergunta aqui, desse slide, o que vocês acham que tem maior cozimento? Produto na esquerda, que foi usado muita energia mecânica, ou produto na direita, que foi usado mais energia térmica? Alguma indicação, alguma sugerência? Perfeito. Então, a gente teve uma ponta aqui, alguém aqui da frente disse que o produto que está no lado esquerdo ele tem uma maior cocção. E na verdade é que esses produtos são todos cozidos da mesma quantidade. Se você olhar na coluna de cozimento, está tudo acima de 90% de cozimento de gelatinização, como o Fabiano trouxe. Por quê? Porque a gente usa a energia de forma precisa para chegar na cocção. Então, no primeiro produto lá, que é o produto extremamente expandido, o cozimento, a energia utilizada do motor foi 112 kW por tonelada hora. É uma energia bastante excessiva nesse caso. E aqui na amostra C, 11 kW. Em comparação, nós aumentamos a energia térmica, aqui mostrada em kJ por quilo. Então essa é a beleza da Thermotwin, você pode trabalhar em qualquer uma das áreas, mas principalmente a gente vai optar por mais energia térmica porque é melhor para o país, é melhor para o nosso planeta Terra. Então, um exemplo aqui, o produto com alta energia mecânica, ele vai ficar mais como um salgadinho, né? E um produto com mais energia térmica, ele vai ficar mais como uma pasta. E se você comer uma pasta, obviamente ela é muito mais saborosa, mais prazerosa do que um salgadinho, que a gente tem que botar um monte de produto químico para dar, né, a palatabilidade. Então, nós estamos buscando essa energia térmica também como um ponto de vista de ajuda ao sistema digestivo do animal. Então, a gente vai utilizar aqui o último sistema de dosificação de formulação, né? Um sistema, um design que é generoso na questão do comprimento sobre diâmetro. A gente vai usar o HIP, que é o condicionador de alta intensidade, para gerar um transporte positivo e suave, um processo bem controlável. O VCS, que é o sistema de recuperação do vapor, que sai do pré-condicionador ali, o vapor preguiçoso, né? E a gente tem também tudo isso aí controlado pelo CCP, que é o Critical Control Point, que é a temperatura antes da matriz, que vai garantir que esse produto está livre de qualquer atividade, né, de micro-organismos. A energia sempre vai ser favorável aqui nesse processo. Tudo isso tem que ser muito bem controlado, né, para você ter a garantia que você pode chegar na energia exata para aquela formulação, né? A gente vai ter esse dashboard aqui te mostrando tudo que está acontecendo na máquina, e touchscreen, qualquer criança pode operar essa máquina, é muito simples, ela praticamente trabalha sozinha. Quando você põe aqui um sistema de controle da energia mecânica, que é o tempo de retenção dentro do canhão, que a gente chama de BPV, né, 3 letras, você também tem condições de mandar só o produto que está formatado para o secador, e você tem condições de desviar qualquer produto que esteja sem cozimento ou contaminado, ou um produto que está aquele famoso milkshake de chocolate, né, para não sujar toda a transferência de produto para frente, porque isso pode gerar também contaminação. E uma vez em processamento, você tem o controle preciso da energia mecânica para ajustar a densidade do produto inline, online. E isso nos leva a uma segunda situação aqui, que é o piloto automático. Essa máquina, uma vez que ela está produzindo produtos de alta qualidade, dentro da condição de energia que você quer, simplesmente aperta um botão, né, medindo a densidade online,
você tem o controle totalmente automatizado. Chegando ao final aqui, né, a gente tem o sumário desse processamento inovador avançado, que é a energia térmica como fonte de cozimento, que normalmente é mais econômica em termos de custo, tem um valor menor do que energia elétrica. Você tem a preservação dos grânulos de amido, que foi o tema do PhD, do doutorado da minha filha, que ela provou que o produto, que você, utilizando energia térmica, você consegue criar a proteção dos grânulos de amido e criar um bypass no estômago, e esses grânulos vão diretamente para o colo, criando substrato para gerar uma saúde intestinal do cão, né? Esse trabalho também está disponibilizado, Isabela Alvarenga, para quem estiver interessado, que é o famoso amido resistente. Tem vários trabalhos feitos aqui na Unesp sobre isso também, e essa máquina te permite você chegar naqueles maior quantidade de amido resistente, né? Aumento de palatabilidade também, um produto que obviamente cozido termicamente é muito melhor. Quando a gente come aquele steak, né, com suco dentro, é muito melhor do que você comer um steak totalmente seco, né, com a sola de sapato aí, que é muito mais difícil de mastigar. Então, para ser explorado ainda com essa tecnologia, preservação de aditivos, né, diminuição de componentes tóxicos que pode ser gerado com extrusão extrema, como o Fabiano apontou. A gente também tem altas capacidades possíveis nesse processo, se você realmente for buscar esses benefícios de saúde, conseguir comprovar isso baseado em misturas de receitas, diferentes ingredientes, etc. E também temos clientes utilizando para superfoods, né, que seria ingredientes que são mais sensíveis ao calor. Então, preservação de pedaços de frutas, ou Goldberry, por exemplo, uma empresa utilizando esses superfoods, antioxidantes naturais que não são destruídos pelo cisalhamento, presentes em extrusão tradicional. Então é isso. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Eu sei que é bastante cedo ainda, então a gente está aqui se adaptando, né? Mas temos aí essa apresentação para vocês e agradeço muito a oportunidade. Any quick questions? We're running a little behind. We can come out in the hall if we need to, but we have a question here. Sure. Thanks, Ed. Good job. Muchas gracias, buenos días. Solo una pregunta estamos indicando que el uso de la mayor energía térmica antes que la mecánica mejora todo el proceso de extrusión. Ahí tengo solamente una pregunta. Eso no significa que va a haber mayor humedad y por lo tanto mayor consumo en el secado, mayor consumo de combustible para el secado. No sé cuál es esa. Sí, eso es verdad y gracias por traer eso. Normalmente el producto que es producido por la Thermo-Twin es un poco más pesado en densidad, normalmente 50 puntos sobre una extrusión tradicional, y eso realmente necesita un secado más demorado. Entonces un secador más grande, con menos temperatura, simplesmente caminando para un air dry, una temperatura más baja que sigue preservando los nutrientes. Entonces ese es el trade-off, tiene que secar con más tiempo, pero todo indica que eso es mucho más económico. Gracias. Okay, thank you. Just a little aquatic feeds. But our next speaker, Rob Strothman, also has a storied history. Graduate from Kansas State University. Spent his a tenure at Winger, like a lot of people in the extrusion business. Was the head of the Winger Tech Center. Graduated from Winger, went on to Hills, and had a very important role there in making pet foods for Hills Pet Food in the United States. And then he moved on and is now the president of innovation and engineering at Pansum.
and he's got a great presentation I think you'll love to hear now with regards to safety in making pet foods. Rob, the floor is yours. Thank you so much, Joe. Yes, a storied past. I actually worked with Ed back in the day when we started up Winger do Brasil. So that's something I'm very proud of, Ed, and you've done a very good job of taking the reins and moving things forward. But today, actually, I'm not familiar with the machine here, how to forward the slides. Is this it? There you go. Perfect. Perfect. All right, so the presentation that I prepared for today is around food safety. So why is food safety important? In 2006, one infant or one young child in the United States died of salmonella toxicity. And that was linked back to pet food, salmonella in pet food. And so over the course between 2006 and 2011, the FDA started pulling samples of pet food off the shelf and analyzing salmonella levels. And what they found was something very startling. About a third of all the products that they tested coming directly off the grocery store shelves was positive with salmonella. So that started in 2006. I think in 2011, the FSMA Act was passed, which was called the Food Safety Modernization Act. And so that really was the beginning of turning the pet food industry, at least in the US, upside down. We had to go from being feed grade to food grade. So that brought about massive changes to the industry. The second component of food safety is really around the control of mold. So I'm sure you've all, if you're a producer, you're tired of dealing with customer complaints and mold in your product. And so I want to touch on these two topics today and give you some insight on how you can control these in your own production. So the food safety challenge really boils down to the fact that we have these toxic microorganisms, specifically salmonella and mold, that are in our factories. The real challenge, though, is that these microorganisms can grow exponentially. So one cell doubling every 30 minutes in a perfect environment can be 1 billion cells every 15 minutes. So you can imagine if you allow these microorganisms, especially salmonella, to grow in your factory or in your process, you can contaminate a lot of product very, very quickly. So it's a huge challenge that the industry faces. And I went through this from 2007 with Hills. Spent about 3 years focused only on solving this problem. And we were definitely an industry leader in solving, getting this challenge under control. But how do these microorganisms enter the factory? Whoa, I guess I'll stop walking. The raw material is the number one source, right? So in our evaluation of our own factories, we found that 1/3 of all of our poultry meal, for example, 1/3 of our samples were positive for salmonella. So every day you're bringing truckloads. If you're using poultry meal, you can just imagine you're bringing salmonella with it, right? You're bringing salmonella into the factory, into the front of the factory by the truckload every single day. But also it's in the oils and the fats. So poultry, if you're using poultry fat, obviously it's got a very good likelihood of being positive for salmonella. But if your truck hauling that poultry fat to your facility turns around, they unload the poultry fat, go make another trip, pick up some soybean oil, guess what? That without cleaning the truck, that soybean oil is now positive. It's going to contain salmonella. So this is actually a very important point. I don't touch on this anywhere else in this presentation, but most of your fats and oils will go on post-kill step, right? They go on in the coating process. So you have to ensure that your oils, your fats and oils, are free from salmonella before you ever apply them. So there's some techniques that are adopted by the industry because there's no kill step. In particular, most companies are adding an acid into the oil to clean up that salmonella. Of course, you got birds, insects entering into the facility.
Cats. I've seen a lot of cats in factories for some reason. Of course, the trucks, the semis, the fork trucks carrying your raw material into the factory, their wheels, tires, et cetera, they're going to contain dirt and grime from someplace else that could be contaminated. Leaky roofs. If you've got grain blowing out, grain dust, whole grain blowing all over the place on top of your factory, if it's unsanitary, you have a leaky roof. You got bird droppings, you got all kind of rodents up on top of the roof. They probably have salmonella, and that water is going to force or allow that salmonella to enter your factory. Of course, most of the air into the factories are also unfiltered, right? So in the US, a lot of factories do filter, but maybe not to HEPA filter standards, but they do some coarse type filtering for all the air entering the facility. And then, of course, there's the people factor on our hands, on our boots. This is why we have cleaning stations in our facilities. As you walk in, you change your shoes sometimes. You put footies on if your shoes are coming from outside the factory. You go through a sanitation process to eliminate that vector. So, and really the 5 elements of a minimum food safety program would contain some standards around the process and the facility design. So this would be the factory zoning, so airflow throughout the factory, which direction is it going to go? Are you using pressurized air to control that raw material? The raw material room is going to have the most dirty air, most likely to be contaminated, so that dust needs to be prevented from entering in the post-kill step area. So factory zoning, airflow strategies, truck flow strategy, people strategy, equipment design, this is all part of process and factory layout design. And this is, I'm just touching on the very top of this, right? This in itself is a 30-minute discussion or more. The second aspect would be about product design. So most companies in the US at least are adding some form of what's known as an antimicrobial ingredient. You can actually see it on the labels if you know what to look for. Some use an acid and some use a probiotic. The probiotic is actually out competing any salmonella that might be accidentally coating on your product as a finished good. That probiotic will outcompete any of the salmonella, and that's part of their strategy, and that's why you see a lot of companies using probiotics these days. Of course, water activity is a major component, and we're going to touch on this in some great detail. Pasteurization, right? We need a kill step. That's usually our preconditioner or our extruder. Then you have to have operations and maintenance procedures, SOPs. How are we going to ensure that our maintenance tools are clean? How our people are going to walk throughout the factory, et cetera. And then there needs to be some kind of a certified program like an SQF or a BRC program. And these are just really systems to ensure that we're doing the things that we say we're going to do. But there's really a 6th element, and that's really just practically, how do you solve this problem? How do you prevent this challenge of exponential growth of these microorganisms in our factory? And that's really the gist of what I wanted to talk about today. So this is the life cycle of a microorganism. You know, the organism itself, it needs some organic matter for nutrients, for growth. It's got to have water for growth or reproduction. And then it needs time for reproduction. So this is the life cycle. But every food safety system is going to fail. You're going to have a kill step, but you're going to eventually have post-kill step recontamination. It is going to happen. It's inevitable. Even the most expensive, well thought out, well-designed factories are going to fail. The systems will fail. And so you have to understand this challenge of breaking that growth cycle. It's going to get into your pneumatic system after the extruder. It's going to get into your dryer. It's going to get into your coating system. Because all of these systems have
Eventually, if the organism makes it past the extruder, it's going to have the nutrient. The kibble and the fines are the nutrients, right? That product is still emitting moisture the entire time. From the time it leaves the extruder to the time it's completely cooled, the kibble itself is emitting moisture into the process. So we're going to have condensation, or we need to at least understand that we're going to have to and prevent condensation. That's a key component. And then, of course, it only takes a few hours. Our factories were never designed, like, let's say, meat processing. They were never designed to be shut down and cleaned every 12 hours and cleaned for the next 8 hours. Pet food, dryer systems, pneumatic systems, they're out of reach. You can't get inside them, you can't clean them. So we really can't break the growth cycle by controlling, by cleaning. We have to have other avenues to do that, to really mitigate this challenge. So the aquafeed and pet food processes are conducive to growth. What bacteria needs to grow is exactly what our process provides for growth. So it's a super big challenge in pet food. So breaking the growth cycle, there's a minimum amount. The first thing you need to be aware of is that there's a minimum amount of moisture required or necessary for those microbes to reproduce. So I can allow one salmonella cell or microorganism to pass my kill step. It's going to happen. Eventually, it'll get in your pneumatic line, for example. It's okay if I get one cell, because as long as I don't feed it moisture, it'll never grow, right? And that's really what we're after, is understanding the growth requirements and the need for moisture. And that's really the only way to break that cycle, is eliminate moisture. So here's, for example, a high moisture environment. It's about a 95% relative humidity environment. So a pneumatic line after extrusion, well, it's 95%, no problem. Here's a microorganism. It's nice and healthy. It's in a perfect growth environment. It's able to bring water and nutrients in, and it's able to exude its waste. So it's growing. It's able to multiply. However, in a low moisture environment, in this example, a 70% relative humidity environment, the microbes cannot allow moisture to come in. There's not enough moisture in the environment. So only moisture and waste is exiting the microorganism. So therefore, it's in a stagnant or lag phase and cannot reproduce. So you're going to have these cells, these microorganisms are going to get past your pneumatic system or get past your extruder. Not very often, but when they do, they cause a lot of headache, right? It's a recall. It's hours and hours and hours, days, maybe weeks of production that if test positive, you're going to end up having to rework or have a recall. These are very expensive. So controlling and mitigating moisture is really the key. So back in 1981, a gentleman by the name of Bochat discovered that these microorganisms have a minimum moisture content necessary for growth. And so pathogenic microorganisms need a water activity of 0.85 or higher to reproduce. So Salmonella will not grow if the water activity is below 0.85. So water activity we're going to talk about in a minute, but water activity is exactly the same calculation as relative humidity. So relative humidity is a humidity ratio based on a temperature, and this is important. He talks about a 0.85 water activity at 25 degrees C. So water activity is relative to a temperature, and we'll discover or talk about that here in a minute, but it's really a vital component. So according to Aqualabs, the practical limit to control growth for spoilage microorganisms is 0.7. So if you keep your process below a 70% relative humidity,
you are not going to allow these microorganisms to grow. Most factories, most food safety systems will actually have a requirement of 0.63, maybe 0.65. It's a bit of a margin. They don't always run right up to the minimum of 0.7. They operate at a control limit of 0.63, 0.65, depending upon their process control and capability. So what is water activity? Water activity is a measurement of the energy status of water. So what does that mean? So when you're all are drinking your coffee or your tea in the morning, when you initially pour that cup of coffee, it's hot and you have a lot of vapor coming out of that cup. But as that cup cools over time, you put your hand over that cup, there's hardly any vapor, right? That is essentially what this means, right? This is the energy status. When water is hot, the hotter it is, the more vapor it gives off. The colder it is, the less vapor it gives off. This can be found on a saturated steam curve. So it's a well-known, documented scientific set of data. Water activity also indicates how tightly water is bound, either structurally or chemically, within a substance. So this is where different formulas, different recipes will have a different ability to bind this water, so they'll have a different water activity. So at a given moisture content, let's say 9%, your water activity may be 0.6. If you have another formula at 9% moisture, the water activity might be 0.5. It's all dependent upon how much of these ingredients like salt, sugar, they're called humectants, different minerals, they'll bind up that water and hold it structurally and will not allow it to vaporize. So here's an example of how water activity is calculated. So this is a container, a sealed container of pure water. This is the water vapor. Let's say this is 25 degrees C. When I have pure water, the head space reaches what is known as the saturated vapor pressure. But when I have a food with water, let's say this is pet food at 25 degrees C, it's going to have just a partial pressure inside of the container. So the calculation is the same as relative humidity. It's the ratio of vapor pressure. Partial pressure, so partial pressure over saturated pressure. The water activity of the sample is equal to the relative humidity of the surrounding the sample in a sealed container. You could also simply just measure the relative humidity. Use a relative humidity sensor. It's essentially the same procedure. So this is a water activity meter. This is how it works. You insert the sample into the sample slot, sample chamber, and it takes 3-4 minutes. And then the moisture out of the kibble is going to equilibrate, right? So water diffuses. It's always looking to come to equilibrium. And so in a few minutes, all of the water, the head space in this chamber equilibrates, and then we're able to read this is a chilled mirror, and they're able to read the condensation, optically how much condensation is formed, and they are able to take that and convert that back into the relative humidity. So it's a rapid way of measuring, an accurate way of measuring the water activity, the amount of water vapor essentially in that headspace. The relationship between water activity and moisture is plotted on a moisture isotherm. It has, the results are on a scale of 0 to 1. And this is essentially this is a pet food, for an example. This is actually cornstarch. So the water activity at 10% moisture is about 0.4, 0.5, somewhere in there. Here's some pet food, canine diet. So at 9% moisture, water activity here is 0.55. So no salmonella is going to grow here, no mold is going to be able to grow on this product. But the key, or another key, is that
every pet food recipe has a different water activity moisture relationship. You can have 9% moisture and still be 0.6, 0.65. All depends on the formula. So breaking the cycle for Salmonella, obviously we have a kill step. We are wanting to destroy every Salmonella cell that's in our raw material. We have a HACCP program, a CCP. We document that we're, and set up the system to prove that we're always heating to a critical control temperature target. So beyond that, we're trying to do everything we can to prevent post-kill step recontamination. We do that through factory zoning, airflow, air filtration, traffic control. But the other real key that we can manage is eliminating all the water from the process. So this is going to fail. This is what I'm trying to say. Number 2 will fail eventually. I've been in multiple factories, and some do a very good job, and it might not happen very often. They end up testing every hour's worth of production in every factory every day, so they know exactly whether they have a contamination or not. And when one of these positives show up, they have to shut the factory down and they have to clean. So you have to take that product that's contaminated, you have to reprocess it. So it's a very expensive task or challenge for the business. But the real way, so you have to assume that this is going to fail. This is always going to work. This is always going to fail. So you have to be able to control the life cycle, growth cycle, by eliminating water. And really the key here is dew point monitoring and control. So how best to mitigate post-kill step recontamination? Well, our greatest area of risk is immediately after the extruder. This is when it's the hottest. This is when it's the wettest. So we want to do everything we can, right, to prevent post-kill step recontamination. This is why we use pneumatic hoods that have HEPA filtration capability. So we're filtering the air, ensuring no salmonella is in the air that's picking that product off of the die and carrying it up to the dryer. So the drying operation, I mentioned earlier, the product is at risk until it reaches, a stable state, until it passes the cooler, because water's still emitting off of that kibble. So typically, we're wanting to ensure that our pneumatic lines are protected from the ability for condensation or water forming inside of that line, right? We also ensure that our cyclones, this happens to be a horizontal cyclone, we want to make sure that they're insulated if we need to. Sometimes we might heat the environment we might heat the room that this cyclone sits in order to prevent contamination or condensation. But we also have to do our own maintenance, right? We've got to make sure that on our cyclones that our seals are kept in good condition, because what happens, this is a negative vacuum line, right? So if the seals on these doors are damaged or missing, condensation is going to form because I'm pulling cold air, or it might even be warm air, out of the room into inside the cyclone, and condensation is going to form. So I don't know if you can see that very well, but this is grime, and it's from condensation forming and collecting dust and oil. You can see here a seal that has a gap in it. So moisture is going to get pulled, or air is going to get pulled in from the room, condensation is going to form, salmonella is going to grow. So here's another area. So we do a very good job, I think, as an industry, making sure our dryers are well insulated. We've got good seals. But from a factory layout standpoint, this is one of the biggest weaknesses I see, is where we'll have the makeup air for the factory. Maybe this is not temperature controlled, this might be cold air. And we set that right next to the inlet of a dryer, and you open up that dryer, and you see all this water. It was raining on the inside of here.
You'll see, crusted. This was after they did a burnout, what they call a burnout, trying to remove the moisture from the dryer at the end of a run. And what they find, this was literally a case where there was a salmonella problem. This was a U.S. company. Salmonella was a problem. They asked me to come in and help them identify their issues. I found this air intake for the factory blowing on this inlet of the dryer, opened up the door, and we could see where water was running down the door and falling into the feeder where product was exiting the dryer. So we have to do a lot. We have to be very cautious when we're in our factory, looking at our process, understanding what the dew point is inside of this process, and making sure that we're controlling either through insulation or through the temperature of the environment to prevent condensation from forming. All right, so let's switch over to mold here for a second. So we don't have a kill step for mold. So mold is a thermoplastic spore. Heat does not destroy it. But there's two root causes, and they're both related to water, right? So one is we're shipping out high moisture products. The water activity is always above 0.7. You're going to be able to troubleshoot this by looking at the product, and everything is fully, full of mold homogeneously. You know that this product was all above the minimum water activity. The secondary cause of salmonella is around condensation within the package. So you can have the right moisture content, you can have the right water activity, but you're still maybe at times going to have customers complaining about mold, and that's typically associated with localized mold growth or condensation in the package that causes just a few kibble inside the package to form mold. So this is another U.S. company. This is their moisture content coming out of their cooling system or off of their dryer, but you can see that they have very, very, very poor process control. And what we found this is a full month, actually this is June through October, several months worth of data. And you can see their target is 8% and their upper control limit, lower control limit. But anyway, they had 2.5% of their production was above their target, their upper control limit for moisture. So 2.5% of their product was at risk for molding because they had very, very poor process control. So we helped them understand what the root causes of all of this instability was. You can imagine with this type of poor process control, their upper control limit, lower control limit for moisture, they're outside of the boundaries. What they needed to have was a very tight, very good control to keep that moisture content surrounding their target. Obviously that's the goal. We tried to help them, or we actually did solve their problem. And part of it was driven by the dryer performance. So when you purchase a dryer, you're going to get a guarantee potentially for a moisture variation across the bed or through the bed. And that's typically around 0.5%, plus or minus 0.5% of moisture variation. However, when these dryers go into the field, sometimes there'll be an imbalance. Somebody will adjust a louver. Maybe the spreader is not working appropriately, so you're going to get a lot of moisture variation. You're going to get bed depth variation, then you're going to get moisture variation. And that was one part of this. That was just one part of all of this poor control. So the other part of that, we had to do quite a bit of study. And so we instituted or implemented a statistical process control mentality, where we were using their terminology for SPC. So there's common causes or inherent causes of equipment, common or inherent causes of moisture variation. And this is where the dryer comes in. By design, this dryer is
such that we'll have plus or minus 0.5% of moisture variation. But other areas that can cause a problem would be like a moisture analyzer. So if you're using NIR, NIR is always calibrated, and it's only as good as the instruments that you're using to calibrate. So that moisture analyzer might be off, right? So that is part of the overall pore control. There might also be special causes. This is where we have process upsets. We might have, maybe it's a high meat pet food. If the meat is flowing into the extruder very, very unstable like, guess what? The moisture content of the product entering the dryer is also going to have a bunch of variation, and the dryer cannot eradicate that variation. So this is just, I'm not going to go through all of these examples, but if you've taken your photo, you can have some indication of common cause and special cause. But there's a secondary cause of mold growth, and this is condensation within the bag. So why does mold grow inside of a pet food package when the AW is below 0.7? So this is an example of 2 packages of pet food in a package, pet food in a package when the surface temperature reaches the dew point. So same product. The only difference is we have this package in a room that's cold. And so that allows this moisture that's in that headspace to reach its dew point. And then you'll get this localized condensation, and then eventually it's going to drip down onto the product, and then mold is going to form. So here's some examples of some product. You see down here inside this package, there's no mold over here. This product's all very good. This stuff up here on top is all moldy. So this is a perfect example of condensation that occurred inside of the bag. So how does condensation occur inside the package? A little bit more detail. Water migrates from areas of high to low concentration. So here's a container with some food. The water vapor will equilibrate. So there's always going to be this equilibration. Moisture is always going to migrate from high concentration to low. So this is going to, the headspace equilibrates with the food. But we have the exact same food in a hot container. Or now it's the same food, but now the food is a little bit hotter. So now we have more vapor. So this is the water vapor pressure that I was referring to earlier, right? This is the energy status of the water. If this food is 10 degrees hotter than this food, there's going to be more water vapor. Even 1 degree hotter, there's going to be more water vapor. But so if the outside surface of the container reaches its dew point temperature of the air within the container, the vapor will coalesce and condense. The difference is when you have hot food, hot pet food, in a package, you have this greater content of moisture, so therefore you're going to end up with greater condensation. So this is the energy status. That's what they mean. So common ways that packages can reach its dew point temperature. Well, we all have seen maybe some products sitting on a cold floor. So if you package your product, you put it on a slip sheet. So basically just a small thin layer of plastic between the product and the floor. Those floors, those concrete floors, can easily be 5 degrees colder than the ambient air within your warehouse. So it's never a good idea to set product directly on the floor. A pallet is always a good idea. You always have day and night temperature swings in the warehouse. So if it's spring or fall, you're going to get these major swings, and so maybe the temperature control in the warehouse isn't so good. Maybe it gets cold. Storing the product into air-conditioned stores and malls and warehouses. So this is a mall. There's a lot of pet food stores in malls. These things are really cold. This is our grocery stores. Right, we've got, grocery stores are always relatively cold. Maybe even transporting product through the mountain. You have a semi full of pet food. It's going over the mountain. They stop and they have some lunch or spend the night, whatever. You have to be able to look at the dew point temperature
of your product in the bag, and really know how robust it's going to be. You can do that. You can evaluate your risk by using a psychometric chart. That's this, and using the thermohygrometer sensor. And you need a minimum 2 pieces of data. You need the air temperature inside the bag, which is called the dry bulb temperature, and that's shown down here across the bottom, and the relative humidity, of the head space of the bag. And then you can look exactly, you can tell exactly what your dew point conditions are going to be. So here's an example. So let's assume that there's 3 bags tested or produced on 3 different dates. The inside of each bag was 30 degrees C, but the relative humidity of each was 60%, 70%, and 80%. So these are bags that were produced on 3 separate days. The temperature was the same, but the relative humidity in the packaging room. So I'm only focusing on the packaging room for a minute, not actually focusing on the kibble temperature. That's a whole nother variable. But the packaging room temperature plays a role. So according to the psychometric chart, the dew points are as follows. The product made at 60% relative humidity, the dew point is 21.4. So I take my dew point, come up here to the relative humidity of 60%. That says my dew point is 21.4 degrees. The lower the number, the better, right? You have to get down to 21.4 degrees Celsius before condensation will form. But as I move up in relative humidity, 70%, 80%, at 80%, my dew point is 26 degrees. So the question is a temperature inside of a grocery store, inside of your warehouse, does it ever drop below 26 degrees? Most likely. So those products that are sitting on those shelves will have potential condensation issues. How much condensation? Really depends on some other factors, right? But what this is saying, what this is telling us is that just temperature of packaging, the temperature of the packaging room is a problem. But if you put hot kibble inside of that package, now you put even more moisture into that head space until everything equilibrates. But anyway, the real question here is, have you completed a risk assessment for your factory, your warehouse, your transportation process to ensure finished product remains below the dew point? So anyway, I think that was really the end of it. I think in summary, this is a very challenging, it's a huge challenge to the industry. You always are getting complaints about mold. So I hope something in here is some benefit to you, and you can apply that in your operations. But Joe, I'm going to hand it back. Thanks, Rob, for a very informative lecture. We have time for a question, quick question, or would you like to attack Rob out in the hallway? And he did a good job. I think that is very clear, and I appreciate that very much. All right, Rob, thank you, Joe. Thank you very much for an excellent presentation. All right, thank you. And basically, this is the kind of information. And with that, we have our next speaker, Michel Pereira. There he is. Basically, Michel's with Andritz, and he has a very storied career with regards to starting equipment, and he graduated from aeronautical engineering, so he's quite educated with regards to how this equipment works. He's a great friend, gives great lectures, so let's turn it over to Michel. How does it work? You're as good as me at it. I think this advances. Do it? There you go. Okay. That's Which one back. of us? This Okay. is the forward. Great. Okay. Thank you, Joe. Bom dia. Meu nome é Michel Pereira, eu trabalho para a Andritz como gerente de aplicação. Eu atuo de forma global. Eu queria dizer para vocês que é um prazer estar fazendo essa palestra em português para o meu público aqui no Brasil, porque é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade em 4 anos. Eu rodo o mundo inteiro, sempre palestrando com os colegas aqui, mas normalmente em inglês. E hoje essa oportunidade de falar em português para mim é especial.
A minha empresa atua nesses setores. Eu não vou gastar tempo com isso, porque aqui eu quero focar, eu tenho só 30 minutos para falar sobre otimização de energia no processo de extrusão. Está focado para a parte de aqua, mas 90% dos tópicos que eu vou discutir aqui, eles se aplicam para PET também. Presença global da minha empresa também, escritório, service. Comercialmente a gente pode discutir lá na cabine se vocês tiverem interesse depois. Pessoal da apresentação, não é essa é amanhã. Então, só um segundinho aí que a gente vai corrigir a apresentação. No pendrive tem um arquivo chamado Victam com 2 apresentações. Deu certo? Legal. Até fiquei preocupado, ia ter que correr lá no hotel buscar porque eu não trouxe meu computador. Vamos lá então. Essa parte já passamos. Não? Continua a mesma. Acontece nas melhores famílias. Agora sim, temos a apresentação correta. Seguimos. Energia, sustentabilidade, está relacionado com o desenvolvimento de novos produtos, novas marcas. O consumidor está cada vez mais atento na pegada que a gente deixa no planeta. Então, à medida do possível, a gente tem que buscar processos que vão reduzir o consumo de energia, serem mais verdes e que vão diminuir o impacto. Nós vamos comentar aqui sobre alguns processos que têm um consumo de energia muito intensivo. Destaco principalmente a extrusão e a secagem. Moagem também tem um consumo de energia relativamente alto. Eu sempre trago o flow. Esse é um flow padrão que a gente usa na nossa empresa para começar uma discussão. Ele se aplica em muitos dos casos, mas geralmente, individualmente, a gente vai adaptar para o cliente. E eu queria puxar o gancho para o colega que fez um comentário ali sobre os misturadores. Ó. Então, em geral, a gente, pelo menos nos processos que a gente aconselha, a gente coloca um misturador do tipo horizontal, depois do moinho, e esse aqui normalmente é um vertical, apesar de estar apontado aqui um horizontal, porque a ideia aqui é simplesmente manter meio homogêneo o que foi feito aqui na pesagem, para não ter uma dispersão muito grande de densidade de produto, porque ele ia flutuar muito a carga no moinho. Mas deixa eu voltar. Mas a moagem, a mistura mesmo com o CV abaixo de 5, a gente garante com esse colega aqui. O que a gente vai comentar hoje na apresentação? Vai ter um pouco sobre moagem, eu vou comentar condicionamento, eu vou comentar sobre a extrusora, o secador e eu tenho um tópico também sobre o coater. Vamos lá então. Moagem. Por que é importante moer, né? A gente tem que expor os nutrientes que estão dentro do grão. Para a extrusão é muito importante o amido, então é importante que você dê acesso ao amido. Quando a gente está diminuindo o tamanho da partícula, de forma bem reduzida, a gente está aumentando a área superficial. Com isso, lá no intestino do animal, a digestibilidade vai ser muito melhor, considerando todos os fatores que foram já comentados aqui antes pelo Fabiano, pelos outros colegas, sobre o cozimento do amido. E também eu consigo ter uma mistura mais homogênea, porque vou estar com todas as partículas mais ou menos do mesmo tamanho na distribuição, e eu consigo condicionar de forma mais adequada. Se eu tenho uma variação muito grande no tamanho da partícula, levando em conta que o condicionador é o mesmo para qualquer partícula, isso é,
a partícula leva o mesmo tempo de condicionamento. Se eu tiver uma partícula muito maior do que as outras, fora do padrão, ela não vai estar condicionada por completo. Isso é, o calor na forma de vapor e a água que a gente está adicionando lá no condicionador, eles vão cozir, me permitam usar essa palavra, somente o exterior da partícula e o centro dela vai manter cru. Isso tudo vai gerar um problema lá na frente, lá na extrusora, porque lá na extrusora, na hora que ele passar pela matriz e a faca cortar ela, ela pode expor esse centro cru que vai se destacar do kibble ou do pellet que a gente está produzindo, e aí vai acumular uma coisa lá no secador, que é os finos, vai encher o secador de fino. E muita visita que eu faço, o cliente está coçando a cabeça e perguntando para mim, Michel, esse meu secador está gerando muito fino. O secador não gera fino. Não só a moagem gera finos, entendeu? Mas essa é uma das causas. Então, principalmente, a gente tem que acessar o binder, que seria o start, o amido, e ter uma boa qualidade de mistura. A gente tem uma regra, principalmente em aqua. Em PET não chega a se aplicar simplesmente porque os produtos não são tão pequenos a esse ponto. Mas a regra seria uma regra genérica, falamos a verdade, de 1/3. No mínimo, 1/3 é o tamanho máximo da partícula em relação ao furo na matriz. Então, se a gente está falando de pet food, o menor produto normalmente vai ser um produto para filhote de gato, para filhote de cachorro, que vai estar por volta de 3 ou 4 milímetros. Acho que em 4 milímetros é mais comum. Divide por 3, dá 1,3. Então, esse seria o tamanho máximo da partícula permissível. Por isso que eu digo para vocês que para PET não chega a ser um problema. Em geral, em PET a gente usa uma tela de 1.2 para fazer cachorro, que vai resultar numa distribuição de partícula 90% abaixo de 800 micron. Isso costuma ser o suficiente. Eu já trabalhei com cliente nas Filipinas, que ele instalou um pulverizador na linha dele. Ele queria moer fino mesmo o negócio, ele queria moer a 180 micro para fazer pet food. E eu olhei para ele e perguntei, por quê? Não precisa ir tão fundo, ele estava gastando energia demais ali e pode gerar problemas, como o Fabiano estava gerando, de uma... qual foi o termo que ele usou? Não foi superexpansão, foi um supercozimento. Você cozinha demais porque a partícula está muito fina. Aqui na América Latina, pulverizador não é tão comum. A gente normalmente vai de moinho martelo. Se eu estou fazendo ração para pet, como eu falei para vocês, uma única unidade de moinho costuma ser suficiente, a não ser que a gente já esteja falando de uma capacidade de moagem próxima a 20 toneladas por hora, a gente vai usar 2 moinhos na sequência. Mas quando a gente vai fazer pet, aí é que está o negócio. Se a gente for falar, por exemplo, de tilápia, que é bastante comum aqui no Brasil, acho que o produto mais comum é o 4 milímetros, né? Como expande 50%, a matriz tem um furo de 2,5. 2,5, 1/3, 800 micra. Bateu com a minha tela de 1.2, show de bola. Agora vai fazer um produto um pouco menor, vai fazer um produto para tilápia quando está pequena. Então, se tu for usar uma matriz de 1,5, aí eu já baixei agora, calculando 1/3 para 500 micra. 500 micra, a forma mais simples é trocar a tela do moinho. Agora eu não uso mais a tela de 1.2, eu vou usar a tela de 1.0, que vai me dar uma distribuição em geral de 90% abaixo de 500 micra. Atenção para o número, 90%. 10% vai estar acima. E se levar para a extrusora, ela vai entupir a sua matriz. Então, em geral, tem que ser instalada uma peneira seletora depois dos moinhos. Ela vai estar peneirando aquele material, 10% vai ser retrabalhado até atingir o tamanho de partícula desejado. Aqui no Brasil ainda não é muito comum, mas vai chegar, essa tecnologia vai ser mais explorada para os próximos 5, 10 anos, eu tenho certeza. Mas, por exemplo, quando a gente visitou o Equador, o Peru, camarão. Camarão, tamanho padrão é 0,8, 1,2 e 1,8. 1,8 vamos comparar com a da tilápia, mas vamos para o caso extremo, 0,8. Aí eu dividi por 3, eu tive um tamanho de partícula de 250 microns. Isso a gente consegue no nosso moinho de martelo usando uma tela de 0,75. 0,75 eu tenho uma distribuição de partícula de 90% abaixo de 250 micron.
Então, em geral, para os meus clientes aqui na América Latina, o tanto que eu puder evitar colocar um pulverizador na linha deles, eu vou tentar evitar. O pulverizador ele se aplica para produtos, pelo menos no que eu estou acostumado, abaixo de 0,5 milímetros, porque, como eu falei, ele vai entregar uma distribuição de partícula de 180 microns. E para isso ele é bom também com material muito fibroso, ele é bom para um teor de gordura maior na matéria-prima, mas ele é péssimo na eficiência energética e na manutenção. É um equipamento custoso de manter. Tem certos processos que não tem escapatória e tem que usar. Essa tabela aqui eu acho que é o resumo maior da parte de moagem, porque a maior parte das coisas que eu comentei para vocês está escrito aqui. Por exemplo, a gente comentou bastante sobre a tela, né? Claro que se eu colocar uma tela menor, eu vou ter uma moagem mais fina. Só que eu não comentei qual é a consequência disso. Ele impacta na capacidade, é óbvio. Para o mesmo equipamento, moendo mais fino, vai diminuir a capacidade que você tem de produto. Aqui que entra a eficiência energética. Você vai moer o tanto que a tua necessidade pede. Se tu é mais do que o requisito, tu está gastando mais energia. Se o teu mercado paga por isso, é excelente. Acho que vale a pena investir nesse tipo de produto. Mas em caso contrário, não. Dependendo do modelo de moinho que vocês usam na planta de vocês, ele permite diferentes configurações, ok? Então, em geral, a tela é óbvio que dá para mudar o tamanho da perfuração, a distância da ponta do martelo até a tela nos moinhos da Andritz dá para mudar, ao menos. O fluxo de ar, em geral, eu não recomendo mudar, porque ele é projetado de acordo com a metragem quadrada da tua tela. Tem uma regra que explica. E, por exemplo, eu cheguei num cliente no Equador, onde eu encontrei um fluxo de ar muito maior do que o desejado. Aquele equipamento dele devia ter 9.000 metros cúbicos por hora. Eu fui lá e medi 12. O que estava acontecendo e qual que era a reclamação dele? Fluxo de ar maior do que o desejado. O que aconteceu? A moagem estava grossa. Ele queria fazer camarão e estava entupindo a matriz. Na cabeça dele, e eu não estou julgando, mais é melhor. Mais ar, a moagem é melhor. Não, ele estava matando justamente por colocar mais. Então ele estava gastando mais energia e não estava satisfeito com a qualidade do produto. Essa é a lógica da palestra, a gente ser eficiente. O que mais que dá para mudar aqui? Fluxo de ar, como eu falei, em geral não mexe. Martelo dá para mudar, em geral não mexe. A capacidade, claro que sempre vai estar tentando trabalhar com a máxima possível. A velocidade dá para mudar, desde que o teu moinho tenha um variador de frequência. E claro, daí tem o aspecto da formulação. Na parte de condicionamento, as primeiras extrusoras, vocês com certeza sabem da história do processo de extrusão, porque todo mundo aqui envolvido, não tinha condicionador. Né? O primeiro produto extrusado, ele era muito semelhante com esse salgadinho que eu pelo menos gostava quando era criança, eu já não gosto mais, que é tipo fandangos, assim, né? Que é milho expandido. Então quem já viu a história, a primeira extrusora, ele só colocava o milho moído na entrada dela e ele saía expandido. Depois foi desenvolvido a tecnologia de condicionamento. No condicionamento você está iniciando a ativação das moléculas de amido antes da extrusora. A gente já está começando a fazer isso lá no condicionador, através da adição de água e de vapor. Então a gente está aquecendo o produto e está umedecendo ele e está trabalhando, vocês me permitam aqui uma comparação simplificada, como uma panela ali que está iniciando o cozimento, e essa massa de produto, quando chegar na extrusora, vai ser muito mais fácil de extrusar, vai exigir menos carga do motor, ou, em outras palavras, vai te dar uma maior capacidade naquela linha. Então, esse é o interesse de condicionar. De acordo com a quantidade de amido da tua formulação, a gente tem um gráfico que vai dizer qual é o tempo mínimo de retenção que deve ter a tua formulação. Então, por exemplo, se a gente está falando de pet food, em geral, gato 20%, cachorro mais alto 30%, a gente está falando de pelo menos 120 segundos de tempo de retenção. Então a gente sabe qual é a capacidade desejada da linha, a gente sabe o volume dos condicionadores e a gente consegue fazer essa conta. Na verdade é o contrário, né? Eu sei a capacidade, eu sei o tempo que eu quero e eu calculo qual o volume necessário para dar aquela retenção e aí tu vai escolher os modelos de condicionador que fecham com aquele volume.
Isso aqui é um comentário bem específico do tipo de condicionador que a gente trabalha, de eixo simples na Andritz, claro que a gente tem o duplo também, mas vocês percebam aqui que eu estou mostrando como é que funciona o enchimento dele, né? Percebam que tem mais produto aqui no meio, tem uma lógica por isso. A primeira pergunta é o seguinte, o condicionador não é feito de vidro, né? Como é que tu sabe como é que está o enchimento dentro? Isso é uma pergunta prática, isso é uma pergunta para quem vai na fábrica, não é para quem fica só no computador ali. Por mais absurdo que pareça, você aperta o botão de emergência lá da linha, para com a linha cheia. Vai lá e abre a porta do condicionador. Dá um pouquinho de bagunça? Dá, mas é o jeito certo de fazer. A gente vai olhar como é que está o enchimento lá. Vamos imaginar que tivesse plano aqui, ó, retinho. Então, eu ia perceber que o tempo de retenção não está adequado. Eu ia chegar aqui com uma ferramenta bem grande e ia começar a mexer no ângulo das paletas do condicionador. Claro, com uma certa técnica, né? Tem uma lógica para isso. E eu tentaria acumular mais produtos aqui no meio. Por que eu não quero acumular produto aqui na alimentação do condicionador? Porque aqui eu tenho o risco de bloquear a alimentação do condicionador. No final também, mesma coisa. Então a gente concentra aqui no meio. E aí eu vou fazer o ajuste das minhas válvulas de vapor. Vocês estão vendo que eu tenho 9 válvulas aqui, seguindo mais ou menos o modelo que acompanha o perfil do produto. Isso é, a primeira válvula está fechada. Eu não quero que o vapor detenha o fluxo do produto e crie o que a gente chama de uma ponte ali na alimentação. Já na saída, eu não quero que o vapor influencie na leitura do sensor de temperatura que a gente tem ali, que está controlando a temperatura do produto. Então, por isso que a primeira e a última, em geral, fechada, e depois mais vapor aqui no meio. Um detalhe que é importante também é essa mistura que a gente tem entre o vapor e a água. Como vocês podem ver aqui, o amarelo seria a água, o azul é o vapor, a gente coloca um bico que vai gerar um spray ali. E um outro detalhe importante é o seguinte, a gente não enche o condicionador até o máximo nesse modelo de condicionador, porque ele trabalha de uma forma que ele joga o farelo para o ar, o produto, e é no ar que ele vai ter um bom contato com o vapor e com a água para ter uma boa absorção. Se tu encher o teu condicionador até o topo, tu está matando a eficiência dele, ok? Então, normalmente, a gente recomenda um enchimento máximo de 40%, 45%, e a gente, para manter aqui uma boa mistura de calor e de hidratação através da água e do vapor aqui com o farelo. Isso vai garantir um processo de extrusão mais estável e com uma capacidade otimizada. Não vou comentar aqui, mas eu achei bem interessante que alguém comentou sobre adição de óleo. Eu estou lidando com um cliente agora que está com o problema de adição de óleo no condicionador. Quais são os erros? Primeiro vocês estão me perguntando, mas quem que coloca óleo no condicionador? Não tem lógica, conforme o Fabiano acabou de explicar para a gente. Em geral, não tem. E digo mais, se você tem um bom coater, aí sim que você não coloca óleo antes, coloca óleo sempre no final, entendeu? Mas eu entendo que nem todas as marcas têm um coater tão bom. Porém, aqui a gente está muito acostumado com ração, por exemplo, de tilápia, que flutua, ou puxando para um extremo um salmão. Salmão é uma ração que afunda, mas quando ela sai da extrusora, ela flutua. Ela está com uma densidade de 420, 450, ela é bem leve, porque você tem que deixar muito espaço para entrar. Ontem eu discuti com um cliente que estava aplicando 40% de óleo no pellet. 40% é uma tecnologia, é um negócio, não é simples, deixa eu falar isso para vocês. Mas outros tipos de ração, que eu não sei nem o nome desse bicho em português, vocês me desculpem, mas é sea bass, sea breed. Esse tipo de peixe que é mais produzido em água fria, eles também têm um conteúdo de óleo alto e uma densidade alta, em torno de 550 a 600 gramas por litro, e para esses casos a gente adiciona óleo no condicionador como forma de controlar a expansão. A gente não quer um produto que flutue, a gente quer justamente um produto que afunda. Porém, há alguns detalhes. Eu vejo erros sendo cometidos do cara colocar o óleo antes da água. Terrível! Jamais façam isso. O óleo vai selar a partícula e ela não vai absorver água. Segundo, eu vejo clientes derrubando gotas de óleo ou simplesmente derramando óleo dentro. Também não façam isso. Se precisar fazer, faça com um spray. Disperse em pequenas gotículas. Terceiro ponto, coloque o óleo lá no final do condicionador.
comece injetando água e deixe o óleo para o final, depois que já tem água em volta das partículas do farelo, você vai adicionar água. Isso é mais para curiosidade de vocês, porque esses processos não são tão comuns aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho então da nossa amiga extrusora. Vocês estão vendo aqui na tela, essa é a nossa grandona, a 1250 de eixo único, eixo simples. Essa máquina aqui, entre 15 e 20 toneladas por hora é o que a gente consegue atingir ela. Pet food nós estamos fazendo 19 toneladas por hora e aqua em torno de 17, 16, depende do tipo de ração. Então com essa máquina em geral a gente consegue produzir produtos de até 0,6, mas eu preciso admitir que 0,6 é instável. Estável, 0,8. 0,8 camarão, essa máquina faz muito bem, e eu sei que o cliente ele usa uma peneira de 0,6 e algum produto 0,6 cai lá, mas esse não era o objetivo dele, ele estava fazendo um produto 0,8. E aí o que não expandiu bem ele consegue separar, e aí ele tem um produto 0,6, mas ele não fez uma matriz 0,6. Eu preciso deixar bem claro isso para vocês. A gente tem alguns trabalhos que estamos trabalhando com matriz de furo 0,6. Claro, comparando com uma peletizadora, né, por exemplo, para um processo de camarão, então com certeza ela consegue trabalhar com maior altura, maior umidade, maior conteúdo de umidade. Alguém, acho que foi o Biano, comentou sobre a matriz. É isso mesmo, é exatamente. Para a gente que está no meio, chega a ser um negócio muito simples. E o que eu vou falar para vocês é quase engraçado. Mas eu já vi cliente me mandar e-mail reclamando que estava com problema no processo, não sei o que ele começou fazendo peixe, essa ração que afunda, e agora ele está desenvolvendo uma ração que flutua e não está funcionando. Aí eu pergunto, me passa o detalhe da tua matriz. E ele estava usando a mesma matriz. Na cabeça dele é tudo igual. Tem furinho, tem redondinho, mas a taxa de compressão, vamos dizer, o L sobre D é totalmente diferente de uma ração que afunda para uma ração que flutua, mas ele não se deu conta e ele estava tentando usar. Então, de novo, para a gente que está na área isso parece normal, né? Um conhecimento básico, mas para o cara que está ali operando a extrusora, às vezes o conhecimento dele é levemente limitado. Se a gente for fazer ração que flutua, ração que expanda, como pet food, dá para operar o canhão da extrusora a 100% em todo momento. E eu quero dizer que não precisa de um VFD. Mas, se a gente for fazer uma ração que afunda, é importante poder controlar a velocidade, os RPMs da rosca, porque aí tu consegue colocar mais ou menos energia. A nossa intenção, quando está fazendo uma ração que afunda, é colocar menos energia, claro, porque se colocar muita energia ele flutua. No exemplo do camarão, a ração vai ficar toda na superfície e o camarão não vai atingir. Agora aqui, ó. Principalmente lá na região da Ásia, nós da Andritz temos um opcional na extrusora que a gente chama o ECS, que eu vou comentar já no próximo slide, mas quem não tem, quem usa equipamento da concorrência, a prática mais usual de controlar a expansão é inundar o canhão da extrusora com água. Isso vai acabar lubrificando o canhão, e aí não vai expandir. Legal, show de bola, mas o teu produto vai estar saindo do canhão da extrusora com uma umidade em torno de 30%. E depois ele vai cair no secador e tu vai ter que secar, conforme o nosso colega aqui da Fansum estava explicando, até uma taxa de 8%. Então lembrem dessa diferença. Estou secando de 30% até 8%, mais ou menos. Aí chegamos no ECS. O ECS é o Expansion Control System. Ele trabalha pressurizando a câmara que tem aqui na frente da... A câmara que tem aqui na frente da matriz. Ele é conectado com o ar comprimido da toalhinha e a gente consegue colocar uma pressão de até 2,5 bar. Isso é, a pressão atmosférica é 1 bar, a gente consegue colocar 1,5 bar acima da atmosférica. A física básica lá, que todo mundo aprendeu na escola, a gente lembra que... 5 minutos? 10 minutos. A gente lembra que a água vai evaporar sobre pressão atmosférica ao nível do mar a 100 graus. Se tu começa a aumentar essa pressão, a temperatura de ebulição da água aumenta. E essa é a lógica desse equipamento aqui. A gente consegue colocar mais que 1 bar, a gente consegue colocar 2 bar e aí a gente aumenta a temperatura de ebulição da água. Isso é, esse produto quando sair de dentro do canhão e passar pela matriz, em vez dele experienciar 1 bar, que gerava uma certa expansão, agora ele experiencia 2 bars, gera menos expansão. E essa é a lógica de produzir
uma ração mais densa, uma ração que vai afundar no final. Quando você usa essa técnica aqui, você não precisa inundar o canhão da extrusora com água. Então você vai conseguir retirar uma ração aqui entre 23% a 25%. E aí tu vai secar até os 8, 10 como a gente já tinha. Essa diferença entre o 30% que eu falei antes e o 25% que eu estou falando agora, paga um equipamento que nem esse aqui, ó, em 6 meses, 10 meses. Essa é a lógica de fazer, ok? Senão, claro que quem não tem alternativa vai continuar gastando energia no secador. Isso aqui é um detalhe que a gente desenvolveu quando você está fazendo uma ração que afunda, você não usa 100% do teu motor, porque o limite do processo começa a ser a área aberta da matriz, você está usando a tua carga do motor 50%, 60%, então a gente desenvolveu uma matriz com mais área aberta que permite tu usar a carga do teu motor plenamente. Isso vale muito para produto bem pequeno, 0,8, 1 milímetro. Um produto maior, como não tinha problema de falta de área aberta, não faz tanta diferença. Porém, em alguns casos o produto está pegando na matriz, pet food, alguma coisa assim, quando já está no limite da capacidade da máquina, então você consegue fazer a mesma área aberta, mas com os furos mais espaçados. Não vai aumentar a capacidade, mas pode dar uma melhoria de qualidade. Secador, rapidamente, porque eu já tenho mais 8 minutos, só imagino. Processo de secagem, rapidamente, um teste num secador de laboratório, temperatura de secagem constante. Eu fiz esse teste, temperatura de secagem constante. Eu escolhi que ia ser 100 graus. Eu coloquei o produto frio, ele passou um tempo aquecendo e começou a secar. Essa parte aqui, a taxa constante, é onde a secagem é mais rápida. Normalmente é na primeira e segunda zonas do secador e é onde tem mais evaporação, onde o fluxo de ar tem que ser bem alto. Esse ponto aqui, ó, o conteúdo crítico, é quando a água superficial que você tinha em volta do teu produto já foi evaporada e agora tu só tem água dentro do produto. O mecanismo de secagem muda. Se no começo ele era convecção, daqui para frente ele é difusão. Muda a velocidade, veja como ele é muito mais lento. Então aqui você pode secar com uma temperatura relativamente alta. Eu tenho experiência de secar com 130, 140 graus. Um erro que as pessoas têm é achar que o produto vai atingir 140 graus. Não necessariamente. Enquanto tem água em volta dele, a energia é usada para evaporar. Por sinal, observem que interessante a temperatura do produto aqui. Ó. Vamos imaginar que ele entrou a 80 graus no secador. Na primeira e segunda fase de secagem, ele diminui a temperatura. Como que se explica isso? Esse é o efeito de resfriamento evaporativo. A maior parte da energia que vai evaporar a água está vindo do ar quente, correto? Porém, o produto tem uma temperatura, ele está a 80 graus, e ele está em contato com a água. Um pouco da energia do produto passa para a água também, mesmo que a gente não tenha como controlar isso. Por isso que baixa a temperatura. Qual que é a lógica aqui? Por que eu trouxe esse gráfico? Quando chegar perto desse momento aqui, pessoal, é a hora de diminuir a temperatura do secador. Se tu manter uma temperatura constante, como no meu experimento aqui, o tempo todo no teu secador, vai chegar um ponto que tu vai começar a aquecer o teu produto. E aí fora as perdas nutricionais e de qualidade que vai afetar o produto, você está gastando mais energia do que o necessário. Por isso que é importante ter, isso aqui é o que a gente chama de drying curve, a curva de secagem. Então é importante para vocês pegarem o conceito da coisa. Então a lógica no teu secador é, comece com temperaturas bem altas, e vai diminuindo a temperatura no decorrer nas zonas subsequentes do teu processo. Dispersão de umidade, foi comentado aqui também pelo colega que falou de secador, importantíssimo. Um secador bom vai dar uma dispersão de no máximo 0,5%. Você tira 3 amostras na descarga do teu secador, compara elas, o máximo de 5%. Existem tecnologias como essa aqui, ó, que é um distribuidor conectado a um computador e eu consigo especificar uma certa velocidade para ele em toda a trajetória do momento dele de alimentar a cama. O que eu vou tentar fazer? Ele passa mais devagar no meio e mais rápido nos cantos, porque ele está passando 2 vezes no canto para cada vez que ele passa no meio. Se tu tem um distribuidor mecânico, essa aqui é minha mão quando eu trabalhava na outra empresa, a tendência é tu distribuir algo assim, e tu vai secar mais no meio, aqui vai estar mais úmido. E esse aqui seria um secador vertical que pelo menos na primeira cama o resultado vai ser esse. Depois ele vai abrindo, ele tem muitas camas, vai tendendo a compensar. Então, para uma dispersão de umidade baixa, o carregamento da cama nivelado é mandatório, começa por ali. Se ali está mal, todo o resto vai estar mal. Segundo ponto importante, e aqui influencia no consumo energético do secador, é
o quanto de recirculação do ar você está fazendo, ou, em outras palavras, o controle das condições psicométricas do teu ar de exaustão. Se o ar estiver muito seco na exaustão, você está perdendo energia. Isso é, tu podia recircular ele mais e ser mais eficiente. Agora, pelo contrário, se o teu ar está muito úmido, na eficiência energética está bom, você está gastando menos energia, mas aí tu começa a ter condensação nessa parte do secador aqui, no ciclone, às vezes internamente, às vezes infiltrário, então condensação é terrível pelos aspectos de contaminação que foram discutidos, mas também pelo aspecto de corrosão na máquina. Eu já vi secadores, eu chamo a corrosão no secador o câncer do secador. Eu já vi secador ser perdido em 6 meses. Equipamento novo, é triste. Então, a gente disponibiliza no nosso equipamento um sensor que está medindo online a umidade e aí fica mais fácil para o operador controlar, desde que ele entenda basicamente quais são as limitantes ali do processo. Novamente, a gente tem uma balança. A gente não quer nem muito seco, onde estamos perdendo energia, nem muito úmido, onde coloca o equipamento em risco. O último processo que eu gostaria de comentar com vocês muito rapidamente é o processo de revestimento a vácuo. Se o conteúdo de líquidos que tu quer adicionar, geralmente óleo, está entre 5% a 7%, em geral, o vácuo não é necessário, ok? Então, entre 5% até 7% é aceitável trabalhar num processo onde você deposita o líquido sobre os pellets, sobre os kibbles, e ele vai naturalmente absorver, ok? Mas agora eu estou falando especificamente do processo com vácuo. Por exemplo, o colega chileno que foi discutir comigo ontem a ração do salmão estava colocando 40% de óleo, e tu só consegue colocar 40% de óleo se tu tiver um vácuo tão forte quanto esse, alguma coisa como 50 milibar. Então, qual seria o processo? Eu encho o coulter, eu aplico o vácuo nele, percebo que está saindo o ar aqui do meu pellet, depois eu vou aplicar com o vácuo dentro do coulter, eu vou aplicar o óleo e eu começo a liberar o vácuo. Perceba que essa liberação do vácuo, ela tem que ser controlada, ela não pode ser abrupta. Se tu liberar muito rápido o vácuo, o ar vai passar e vai quebrar, ele vai passar através dessa lâmina de óleo aqui e vai gerar uma bolha de ar aqui dentro, que é o que você não quer. Você quer um produto assim, ó, homogêneo no final, completamente cheio. Porque também é importante o revestimento a vácuo, se tu quer fazer um revestimento em 2 passos. Vamos dizer, você quer colocar uma enzima lá dentro do produto e por cima você coloca o óleo, que vai trabalhar como um antioxidante e vai proteger ela. Isso só é possível quando tu tem vácuo. Então, um produto mais desenvolvido, né? Um produto com maior valor agregado. De novo, como eu comentei, você está fazendo um pet food de entrada, uma ração tilápia, onde adiciona 2% de óleo, o vácuo coulter é bom, mas não é necessário, ok? Ele é um surplus. Esse aqui é o detalhe fundamental, principalmente quando adiciona muito óleo, que você vai aplicar um vácuo muito forte, você tem que controlar a temperatura do produto. Porque se o produto estiver muito quente, e vamos dizer que o produto está a 60 graus, e eu aplicar aquele meu vácuo de 50 milibar ali, eu vou instantaneamente evaporar os 10% de água residual que tinha no pellet dentro do coulter, e ele vai desmanchar a estrutura porosa do kibble, do pellet. Então ele não vai absorver o tanto de óleo necessário, ok? Ou tu coloca o óleo e o óleo vaza, ele mancha na água depois quando tu coloca o produto na água. Então, quando começa a trabalhar com pressões de vácuo mais altas, é importante controlar a temperatura do produto antes dele entrar no coulter. Partindo aqui já para a parte da conclusão, sumarizando aqui, então quando a gente está falando de moagem, o ideal é ter um objetivo de redução de tamanho da partícula e trabalhar nele e não ir muito além. O que eu quero dizer é não fazer uma super moagem caso não seja necessário. De novo, a moagem vai também auxiliar nos processos de mistura e condicionamento. No condicionamento, a gente tem que ter o dimensionamento adequado do condicionador para dar o tempo de retenção necessário, de acordo com o conteúdo de amido da tua formulação. E, claro, ter uma correta preenchimento do condicionador, adição de água e adição de vapor. Na extrusão, o que pega mesmo é o controle de densidade para diferentes tipos de produto.
isso é pet food, por exemplo. O que está sendo mais comum hoje em dia? O pessoal está usando cada vez mais robô nos estoques para guardar os pallets. E aí, quando tem um erro de densidade, vamos dizer, o produto ficou mais leve do que o necessário. O saco agora ocupa mais volume. E na hora que o robô entra com o pellet para guardar, não cabe mais. Então, isso começou a ser um problema novo, vamos dizer assim, porque agora que essa automação está chegando no Brasil. Se for para o mercado americano, no mercado europeu, isso já acontecia antes. E claro, se a gente está falando de aqua, a densidade é mandatória, porque se tem que flutuar, tem que flutuar. Não pode 10% afundar. Se isso acontecer, vai ter que pagar uma bonificação para o cliente final, entendeu? Ele não vai ficar satisfeito. E se tem que afundar também, porque, por exemplo, um camarão, se a ração ficar flutuando, coitado do camarão, vai morrer de fome. Secador. A chave aqui é aprender a controlar corretamente a exaustão. Aí existem diferentes técnicas, tu pode controlar o teu ventilador de exaustão ou com um damper, que vai estrangular ele, ou com um variador de frequência. Isso a gente pode discutir individualmente, se vocês tiverem interesse. E claro, no coater, a adição precisa. A gente costuma comparar um vácuo coater com um drum coater, onde normalmente a dosificação é feita através de célula de carga, que tem uma certa tolerância na precisão dela, enquanto a gente usa flow meter para garantir uma aplicação precisa, porque esse é um ingrediente muito caro, os óleos que tu vai aplicar lá no final. Então é importante que todo o que foi dosado seja preciso e vá parar realmente dentro do produto. Com isso eu termino minha breve apresentação de 30 minutos aqui. Queria agradecer a presença de vocês. E se vocês tiverem se vocês tiverem perguntas, eu acho que a gente tem 1 minutinho ou 2 aqui para responder. Obrigado. Uma pergunta ali. Hola. Hola. ¿Qué recomendarías en temas de molienda si hacemos alimento para camarón entre 1.2 milímetros a 0,6 milímetros, como hablaba tu presentación, en hacer una molienda en cascada o hacer una primera molienda en molino de martillos y luego pulverizarlo? Esa es mi pregunta. Ok. Eu vou contestar em espanhol, ok? Eu hablo um portuñol. Entonces, mi recomendación, lo que tenemos más experiencia nosotros es con una doble molienda en cascata. Primero porque optimiza el espacio en la planta, porque solo necesita un filtro de aire. Puede hacer los dos moliendas trabajando con el mismo filtro de aire. La opción del pulverizador, yo voy a sugestionar solamente se va a desarrollar producto para camarones más chicos que 0.8. Se vai fazer algo como 0.5 ou menor, então o pulverizador é uma boa ideia, não porque é um mau equipamento, pero porque o mantenimento é muito custoso. Então, em la medida de possível, eu te recomendo a usar doble molienda mais uma criba seletora abaixo del molino. ¿Cómo te afecta si tú estás haciendo una molienda de cascada y usas solamente un sistema de filtración de polvo para las dos cámaras? ¿Esto te va a provocar algún tipo de problema secundario, condensación, pérdidas de eficiencia de repente? O, de hecho, puede estar calculada ya tu cámara o tu sistema de filtro de aire para trabajar con cascada. Sí. Muchas Exatamente como disse, é todo desarrollado e dibujado para trabalhar em cascata. Então, o sistema todo já é preparado para isso e trabalha muito bem. Depois passa a cabina porque vamos falar mais um pouco sobre isso. Eu vou te dar mais informação. Muitas graças pela pergunta, são muito importantes. Thank you, Joe. Oh, thank you, Michelle. Wait, just a minute. I think you can all greatly appreciate his passion for some of us favorite topic, which is extrusion and the extrusion process. Michelle and I and Ed DeSouza tomorrow morning are going to have a session in here that basically kind of gives you an idea of what we do with what is called the Credo Online Milling Schools with regards to pet and aquatic. They also do livestock needs. And we're going to, all three of us are going to talk about troubleshooting of extrusion from different perspectives. So it may be interesting if you'd like to come for that. I'm sure
love to have you come see what we kind of do online, which you can obviously sign up for if you wish on future occasions. But here's a nice little thank you for being involved. And we always like to hear you speak. You do a very good job. Thank you very much. Okay, before we break for coffee, which we're going to shorten to 20 minutes because some super premium or premium products with fresh inclusions, whether that's vegetables, fruits, meat, doesn't matter. Any type of fresh inclusion helps get it to the premium pet food label. And then we're also going to talk about fish feed and how it's related in the dryer. So, little history behind drying. If we look all the way back into the 1960s, it did exist before that, but that's kind of when things started to change. It used to be very robust, dryers that could last for many, many years. Then it moved into uniformity of product, trying to make sure that we have product that's not going to mold or not going to grow bacteria later on. Energy efficiency is becoming big. Saving money used to be the reason. Now it's let's save our planet. You know, we're putting a lot of fossil fuels into our extrusion processes, and how can we limit that and prevent that from eroding what we have here on our planet? Versatility, so flexibility in being able to produce all types of products. We had some people here that produce both pet food and aquatic feed. Definitely can be done in these dryers. And lots of different variations and types of products, and we need to know if the density changes or the ingredients change, what does that do to the drying, and how can we do that optimally? Automated controls. This is booming right now. So the more automated your systems become, the less knowledge you have to run the equipment. So there's a lot of experts in this area that have had a lot of knowledge for a lot of time, and now they're starting to invest that into automation so that not if somebody walks in off the street to run an extrusion line and they don't understand drying, that may be okay, because they can actually use this automation and this background knowledge to automatically control variables that nobody knows anything about. So that was the next step. And then a lot of this has been about food safe design. So making sure that we're not recontaminating products downstream, because the dryer is after the kill step in the process. So we need to make sure this is a safe piece of equipment and it's cleaned regularly. Can also cause fires. It's definitely heat related, so we need to be careful that we're cleaning the equipment often so we can have safety. And then the future. This is already being looked into. I think our company has 5 or 6 major projects that are going on right now to be that next generation, to try to figure out where we're going in drying and how we can do it more efficiently and more uniformly. So these 3 factors over here on the right, time, temperature, and airflow, I will reference through this presentation. They interact all the time, just like the graphic showing. So if you change one of those parameters, you need to make sure that you account for the other 2. So they're all integrated and all working together in the drying process. And the more you know about those 3 factors and how they affect the drying process, the better you can be at making great products. So looking and dissecting a dryer, looking at the spreader. I'm going to spend a little more time later on to help you understand this piece better, but common to the industry is some type of maybe spout that the product flows down. If those products happen to be sticky, or you may have limited head height because the spout is kind of high, then that spreader could change, and it could be a belt spreader to where it's a lower profile, and sticky products can flow on that belt that's rotating and be lifted off the end of that belt. So if it sticks in that spout going down, you may need to have a belt spreader to make sure the product flows properly into the dryer. Doing this uniformly is where you can make a lot of profit in this industry, and I'll explain that in a little bit.
So conveyor material, these are the conveyors that are traveling or carrying your products on them. The main purpose of this is to retain product and maximize airflow through the product. So there's two things going on. You definitely don't want to have too large of perforations. We need more airflow, but if our pieces start to fall through those perforations, we can create a mess inside the dryer, and we can also cause fire. So if you're producing a smaller aquatic feed or even a shrimp food, you may need to consider alternative conveyor beds where it may be, a polyester screen or a high temperature screen that's needed, because the little shrimp food pieces that are smaller than maybe 1 millimeter can fall through, and then it's in your system. You have product loss and can have a safety challenge there as well because of maybe a fire. The differences between these products, the differences between metal trays and polyester screen has no drying difference. Just to get that out of your head, because a lot of these materials, there's a limit to how small you can make perforations, because metal, if you make several perforations or a large amount of perforations, you make the metal weak, and it can bow and it can bend, and then you damage the conveyor itself. So there's a limit. And if you need smaller, you would move to polyester screen. Polyester screen has more airflow through that product. And what happens is it's about 45 to 50% open area, so it allows a lot of airflow through it. But conveyor or metal conveyor trays only have about 30%. So in my mind, that would say I have less airflow, I'm going to dry less. Not the case, because metal also holds heat. It retains heat, so it has baking properties that polyester screen does not have. So basically that balance between metal trays retaining heat and the more open area in polyester screen kind of balances out. So you should never select conveyor materials based on efficiency or airflow or drying rate, because it all evens out in the end. It's just more about product retention and trying to get that airflow through. Looking at energy efficiency, I have this slide up here just simply because, and I'll put this up because you're taking pictures, but energy efficiency in drying is key. It's the largest piece of the puzzle that has the largest footprint of energy. You have to put a lot of heat in to get the moisture out. It's just what happens. But the more we can start to become energy efficient where we recover that type of heat, then that's when things start to change and we start limiting the fossil fuels we need. So putting numbers to that, current dryers are probably in these ranges. I have metric and I have standard units up here, but the one thing I want to point out is this is energy related to water removed, because a dryer is an evaporator. It's removing water out of the product. So that's about efficient values for energy versus water, but we always can monitor that by saturation of the air. So the more saturated or the more water the exhaust air is leaving your factory, so the cloud that's up on top of your factories is carrying all that moisture out and condensing that water, the more saturated that air is, that means the less energy we're using. So if we have a lot of air coming out that's not very saturated, we're just putting dry, wasted heat out of our plants. So we don't want to do that. We want to limit that. And these are those values that are efficient values for, hey, we can get all the water out, but we're not going to condense in our exhaust before it leaves, because we don't want water. I think Mr. Strathman mentioned that earlier, is the more water you have after a kill step, the more risk you have of contamination, whether that be salmonella or whether that be mold. So these values are pretty good for exhaust air efficiency. And if you can control to those values with an energy control system, regulating a fan, that's a positive thing. You're going to limit the amount of energy you use. Looking at heat sources, gas burners, they're still the most common, okay? Gas burners, they get to heat very quickly. They
don't have a boiler in the system that kind of has an energy loss trying to get the heat, steam maybe into that system. So they're more efficient as far as energy to the dryer, but they use fossil fuels, okay? So that's natural gas, propane, butane. So all those things are fossil fuels, and if we're starting to get away from that, which I see a heavy trend in moving away from those areas because they're not renewable, the alternative for that is to go to steam coils. So this is literally a radiator with steam passing through it. And that can be sustainable, or energy sustainable in the eyes of the industry, because you can actually power your boiler by electricity. And electricity, as we know, is becoming more and more renewable. So if we can power something with electricity, we can reduce our carbon footprint. So that's where the trend is moving back towards steam. Another option may be electric coils, okay, where it's direct electric heat. But our world's not ready for this yet. You cannot power a dryer unless you're right next to free electrical energy, because of the amount of electricity it would take to remove that moisture all the time. So the world would not like it if you put in a new plant, put electric dryer in, and just started making product, because you would cause a brownout everywhere. The electricity grid is not set up for electric coils at this point. Maybe in the future, but this is the trend, and this is the push, is to go directly to electric energy. We're just not ready for it yet. Looking into fans, okay, there's lots of fans on dryers. Do we understand what each one of these fans does? These are recirculation fans. So what are they responsible for? They're the fans that are on the side of the dryer, or maybe underneath the dryer, that are circulating that air inside, and they're in charge of putting the maximum amount of air, velocity of the air, through the product as much as possible. But throwing this out, the challenge is not to move the product. If you move the product inside, instant moisture variation happens, because you blow a hole in a nice spread bed of product, nice level bed of product, and you'll blow a hole in it, and all your air is going right through there, and you're not going to dry any of this product out on the rest of the bed. So these fans are responsible for that speed of the air. So it's very critical if you make, say, floating fish feed, sinking fish feed, maybe high meat pet food, things that change in density and size. These need to be variable. They need to have VFDs on motors so we can control that speed for the types of products that are in our dryers without moving them. So that's a key point here. Exhaust fans, I referenced this a little bit earlier. This is the fan that's pulling all the moisture from your product. And this is what creates the cloud on top of the plant. So this fan is critical in limiting the amount of energy you use. Okay, we don't want to just shut it off because we're not going to take any moisture out. We have to just set these to the speed where we're saturated enough to get the moisture out, but not oversaturated to the point where we're condensing inside of exhaust ducts, creating rust inside of dryers. Things like that can happen if you don't have enough exhaust, or your pushing capacity is too high. So that's exhaust fans. Some optional components that are typically related to aquafeed and pet food production. To get good uniformity, sometimes some of these pieces are needed, and they stir the product. Maybe we have starchy products that create clumps in the process. These would break it apart, and the more broken apart our product is, the more uniformly it can dry. Because if we have a big clump of product coming off of our dryer, the center of that big clump is going to be wet, and you're going to have mold, and you could have salmonella in that piece. We need to uniformly dry all pieces, all kibbles, all pellets inside of our dryer. And if we don't do that, we can have challenges. So these types of equipment can help. Fine systems, so this would be to eliminate, all right, I'm going to say it right now, dryers do not create fines. Everybody always
fines, all the fines end up in the dryers, but they are not created by the dryer itself. They're actually created by either poor extrusion, maybe even grind of our ingredients. If our grind is too big or too not fine enough, then the little particles can break off, and that's what creates fines. The dryer is very gentle. It just rides on the conveyor and does drop one time and then rides on another conveyor. So it's a very gentle process. It's just all the fines end up settling out in the dryer because of the airflow. Because we're pushing airflow through the product, so it picks up those little fines that were created in the process, and they end up all over the dryer. So if you have pieces like fine systems to where they can carry that away with a screw or a drag conveyor during the process, it limits the amount of downtime that you have to clean. This isn't self-cleaning, it just limits the amount of time or the number of times you have to open the dryer up, clean the dryer out. But it is important to still clean the dryers, one due to sanitation and two due to risk of fire. So something to consider. So let's look at airflow a little bit so you can understand it a little bit more. We're going to take this dryer, very crude drawing of a dryer, but we're going to cut it in cross section there. And this is that cross section. So you have a heater up here. This is a gas burner. It could be steam coils. You have red arrows. They're the hottest air right after it's been heated. And then the yellow arrows or orange arrows are the airflow after it's passed through the product. So the temperature of the air dropped and the moisture is now in that air. And then the yellow on top is the exhaust going out to the stack. And the blue is replacing the exhaust air. So that's the energy exchange there, is air in and air out. And then 80% of normal aquatic feed or pet food dryers is recycled, recirculated, just reheated and pushed back through the product. So that's what's going on in that process. So here's a 3D view of that in one of our dryers. Red arrows, as I said, are heated, dry heat. They go through the product. Mess that up. Okay, so the red arrows come in. This is going, there's a bed of product here and a bed of product here. So it's going up through the top bed and down through the bottom bed there. And then the orange arrows are being brought back up to the heating chamber and exhausted out on the outsides. And then the makeup air is coming in the center. So it's kind of a 3D animation of all the complexity of the airflow going on inside the dryer. But just so you understand, best way to track airflow through the process is by the recirculation fans. So wherever they're located, start with the recirculation fans, follow that airflow through your dryer to make sure that it's not short-circuiting anywhere. We want to make sure it goes through the product and not anywhere else. So let's look at a little bit of theory. We're going to step back and start looking into what happens to the product instead of just the equipment. This is the way most people look at dryers, as a big black box. As long as I get 8% moisture after my dryer, I'm safe. That's good, quality's gonna be okay, but we don't know what goes on inside, right? So we're just making sure it's dry. So if we look at the product's moisture level is decreasing because we're drying it, we're taking moisture out. The temperature of that product can do one of three things, can go up, down, or remain the same. And the effects on air inside that dryer are the air is getting more saturated because we're pulling it from the product, and the temperature of the air is decreasing because we're putting that temperature in the product to push the moisture out. So that's in general the theory that's going on. So if we put a curve to that, we have moisture removal rate. So this is how much moisture is coming out of the product at that time, and then this is the time of the drying curve on how it takes to dry that product. If we put a temperature curve with that, it looks a little different, right? So in the very beginning, our products are very hot and very wet out of the extrusion process. It's protected, so you've got moisture on the outside of that piece. And as that dries, that moisture is protecting it and airflow is passing through it. Doesn't matter what temperature the air is, because it's not penetrating the product, it's contacting the moisture on the surface. So that product actually cools in the very beginning. And then it remains the same until the moisture is gone from the surface. And then after that surface moisture is gone, the heat has to go inside the product to push the moisture out.
and that is this portion of the curve where the product gets hot. Okay, so we need to be careful not to damage product. We want to make sure that when we get to that final stage where the surface is not wet anymore, that we're careful with the product and we're not going to damage it, scorch it, burn it, those types of things. So let's go back to those 3 factors and look at product. Like how does the product affect the drying? So if you look at time's directly related to bed depth. I know we've always, everybody knows that bed depth is critical. They don't know what bed depth is optimal for what products, and that's difficult. But if you slow the time down, I need more time in my dryer, and we just go to the time on the dryer and we change that, guess what? You just stacked your product deeper instantly. So time is directly related to how deep the product is on your conveyor. So you need to make that connection that, hey, if I need more time, if I get too much time, then now we won't dry at all because we'll create a bed this deep and we can't get any airflow through it. So we've actually went beyond what we can do as far as time helps in the system. So just keep that connection in your head. And then here's some differences in product related to time. So on the left you have shorter time with small pieces, starchy pieces with a big porous structure, light density pieces, maybe floating feeds. Over here we have longer times, products that take longer times that you have to be gentle with. Larger kibbles, because they're so big it's hard to get to the center and push the moisture out. High pre-dryer moisture, so if we're adding a lot of meat and fat to that product, it preserves it and makes it difficult to get that moisture out, so they maybe require time. So we may have to cut our capacity back or our rate back to make sure we dry it without stacking it this deep in the dryer. So it's some challenges with time. Let's look at ingredients real quick. So you've got, say we always have used soy flour, but for the label, we want to change it to soy concentrate. Replace that, just straight across the board. If you do that, it used to take us 8 minutes to dry that product because soy flour gives up its moisture very easy, but soy concentrate actually binds the moisture in that piece, and it's harder to get that moisture out. So we've actually increased the drying time simply by changing ingredients, supplementing ingredients by 5 minutes. What's that do to your process? You've just increased your energy footprint by 33%. So you need to be careful on selection and formulation and realize that does impact drying as well. It's not just the extrusion process or just our final label on what we're making. So need to be careful on ingredient selection. Density, this one's pretty simple. It's a linear line. Lighter density products dry easier, less time, and heavier density products dry harder. It's because they're so dense, it's hard to get airflow inside that piece and temperature in that piece to get the moisture out. So that's pretty simple. Looking at piece size, so this is from 0 to 10 millimeters. It usually takes a little bit more time, and that's just simply because those products, they nest. They fit so tightly together that airflow has a challenge getting through it. So it becomes kind of a hard challenge. The sweet spot is usually in the 10 to 20 millimeter range as far as piece size goes, because there's some space around those kibbles or pellets, and it allows airflow. And then you get longer once you get out here past 20, simply because the piece is so big you can't get it dry. It's hard to get to the center. So there's a couple reasons for different drying times. Shape can be a factor. So in fish food, it's usually a pellet, depending on the size. That can change, but in pet food, sometimes we have selections on whether we want a triangle or a cross or just a non-uniform kibble or a round piece. All those selections could impact drying. The more surface area you have on your piece, the easier it's going to be to dry. But it may become fragile, so it's kind of a balance on how you select that piece size. So temperature, this is what I would call a common sense slide, to where you put too much temperature to a product, you're going to burn it, you're going to scorch it, you could make it brittle. So if you have coating later on, it could break apart in coating because we've dried it too hard and
It's just right on the edge and can break apart. The one I want to point out here is case hardening. So if we dry too high a temperature, those kibbles can create a surface that's dry, and then the center stays moist. And if you dry, and the number I have in my head that I've always seen is 150 degrees C. If you dry it higher than 150 degrees C, to me that's hot. If you dry higher than 150, you can run the risk of case hardening. So you can create that seal on the outside of that piece where it's not, that heat can't get into that piece to push the moisture out because we created a barrier. So just something to note, that you can dry too hot and damage products. And then this side, I won't spend any time on that, but if it's too low, you're not going to dry it. It's going to be chewy, soft, those types of things. So an example of air temperature, using temperature, at 120 degrees C, it might have taken our product 14 minutes, and this is a standard cat food. Then raising that temperature up to 140 degrees C in that process took 11 minutes. And then raising that temperature up to 160 degrees C, it didn't dry much more because, why? We actually case hardened that product and we couldn't get the moisture out anymore. So you created a challenge on drying that product simply because you used too high a temperature. This is a very valuable slide, and I won't spend a lot of time on it, but the reason it's valuable is because it shows you why drying works. Why don't we just let all our products sit out in the sun, let it dry at ambient temperature? It would happen. I mean, eventually your moisture is going to come out of your product, but we can't mass produce at 10 ton an hour or 12 ton an hour or 20 ton an hour doing it that way. We have to use energy to put it into the product. Now, why does that work? Because if you look at ambient air, it can hold 14.6 grams of water per kilogram of dry air. Now, if we heat that up to drying temperatures, so these are kind of like exhaust temperatures up here that are carrying that water out. Now look, you can almost hold 100 times more water in that air because it's expanded at the higher temperature. So now you're carrying huge buckets of water out versus maybe a little glass of water at ambient temperature. So it's much easier or a much efficient process of carrying water out quickly so we can mass produce. So drying is still to this day needed unless you come up with an alternative way to get that moisture out without energy. Airflow, not going to spend a lot of time, but basically too much airflow, you're going to blow product around. We just talked about that. That's a negative. You create voids in the bed and you short circuit air. Too little airflow, so that leave the fans at a very low rate, and you're not going to push it evenly through the bed. It may be stuck here and can go through over here. So it's good to push the limits of the velocity of the air, but not too much. So finding that sweet spot's part of that. So air velocity example, at 0.5 meters per second through the bed, not very fast, 22 minutes to dry, increasing that up to 75 or 0.75 meters per second. We reduce that drying time down again, and then increasing that to 1 meter per second through the bed. Yes, we improved our time, but we created moisture variations because now we blew holes in the bed, and you had over dry product where the holes were at, and you had under dry product where the mass was at, and now we have high moisture here and low moisture here. Yeah, it might average out to the 8% target we have, but we have non-uniform product, and now we're in trouble. We can mold that product later on. And I'll show you a little bit more on that. Here's bed depth. Bed depth is basically dependent on airflow, how much airflow you can get, and product size. So we talked about small products. Notice there's not a lot of air or space between these. They're all tight. If you look down here, there's some space. So the bigger products can allow more airflow to go around it easier. So small products, shallow bed. Big products, you can stack much deeper. So that's relation to bed depth. So looking at a bed depth of a standard dog food at 10 centimeters, took 12 minutes to dry, make it 15 centimeter bed. Just took a little bit more time, and we put more product in the dryer, so that's good. But then we stacked it up to 20 centimeters deep, and now took
double the amount of time, out to 30 minutes, because it got so deep we couldn't push airflow through it anymore. So the optimal bed depth in this scenario would be 6 inches or 15 millimeters, because it was still able to dry at that depth. So just realize that there's some selection to be made in how fast we run our conveyors and the bed depth that we produce with. So back to this slide, and the reason why I'm back to this slide is to show you the opposite, right? We have to talk about cooling because that's part of this presentation as well. So it works in direct opposite. So if we have products that are in this range out here, 80, 60, 90 degrees C off of our dryers, and we happen to go put that into a package, similar to what Rob was telling us earlier, then what can happen with that product? It's going to eventually cool down on its own, but if we seal it into a package, it has a lot of moisture it can give up. The heat is going to cool down, and what that does is condense. It pushes that moisture out until it's cooled. So we need to be very careful of the product temperature in our products. So here's an example. At 80 degrees C, the air would hold 616 grams of water. So if we put our product in a package at 80 degrees C, and we seal it, and then it cools down wherever it's at, in the warehouse, on a store shelf, somewhere else, in a tote. 20 degrees C is where it's headed, and that air can only hold 15 grams of water. So as that pushes it out, the air inside of that package can't hold all the moisture that's going to push out of the piece, and you're going to get condensation inside your bag. So a good critical control point, not necessarily a kill step, but a good critical control point for your systems is to make sure your products are within 5 to 7 degrees of where you're going to put them next. Okay, the next step, whether that's going to a warehouse, whether that's going on a truck, whether that's going to a store. 5 to 7 degrees C in a bin, coming off our coolers, whatever that is, that's the target. We want to make sure it'll be safe. It's not going to aspirate any condensation if it's within that 5 to 7 degrees of where it's going next. There's not a lot of energy that can happen. So let's look at controls. So that's part of this presentation. I just wanted to let you know automation has jumped leaps and bounds in the last 5 years as far as drying goes. And I want to let you know that there is some help there. You don't have to know all these things I'm talking about and be an expert in everything that I'm talking about. So this is what we normally would see on a 1980s, 1990s piece of equipment. Push button controls, dials for speeds. So this is the standard for a long time. Now if you get into a full automation system, now this could be Winger, this could be anybody, it doesn't matter. But they're integrating all the pieces of equipment into one computer system to where now we can begin to start communicating between equipment and controlling properly. Like we know we have a lot of information from our systems that we can create those links to actually do things. So we have the extruder, the dryer, the coater, the cooler. So there's all types of equipment. It can be all on dual screens, whatever you want. But just realize that the more equipment you have in that one system, the more you can start to integrate those processes together and control and make better product, more uniform product. One key thing that systems can do for you too is product tracking. We talked about product tracking to make sure that you understand what product you produced when and where it went. So if you do happen to have a high moisture or mold or a salmonella in your product, you know I produced it this day, this hour, now I can track it down and know where it's at. And we can also know where it went. So making sure those systems can track that product with labels or SKUs through that process. Storing information. So if we have all our products or all our equipment in one package, we can track all our data and have that as storage for future. Trend screens, these are very helpful in diving into the details and trying to figure out if we have a problem, what that problem is, where you can trend all sorts of data and track back. So if we did something a week earlier that we saved all those settings and then we loaded them today and we're not drying the same, why? And we can go to this trend screen and say, oh shoot,
we added 2% more moisture in the preconditioner this time, so that 2% didn't get accounted for in the dryer, and that's why we're not drying. So these types of systems can help you compare and troubleshoot your processes to dial them in better and understand your process. So this one's simple. Basically, it used to be you always had to run back to the MCC room or the control room where all your electrical was and re-switch. You know, if you fault a motor, you have to go physically run and do it. Now all those settings can be right there on your control screen. You can reset it from right there. You can change the parameters from right there. You don't have to go back and do that in the control room anymore. So that's a pretty fun advancement. System profiles, to where you can give certain people different access to the system to prevent maybe some operators from getting in and doing things that they really shouldn't, or have access to things they shouldn't. And then high level, you can see just what you need to see rather than all the details. Spreading, this is a pretty big advancement. The goal is hands-off spreading. You want to have perfect spread into your dryers because it has a monetary value to it. So having control of all those segments to create a nice spread automated is ideal. Because if you have a perfect spread and you control that product through the dryer, you can have uniform product in the end. And I'll show you an example here in a second. Energy control, so this was directly related to that exhaust fan that's pulling the moisture out of your system. You would put in a value of what that saturation level is, and then that fan will actually maintain that value for you. So it'll speed up and slow down to make sure that saturation is perfect. And what that helps you do is limit the amount of energy that you're using in your process, and you're always minimizing the amount of energy that's required. Another part of that is we have the information from the extruder and all the energy inputs and moisture and steam inputs, and we can tell the dryer what's going on and what product rate is going and what moisture is going, so it knows how much work it needs to do. So that's what that is a moisture control system, to where those two are communicating and they can automatically adjust your dryer to get the right moistures. This is kind of a big one right here, what we call product matrix control, but basically with a few inputs, 2 inputs, you can actually control your drying equipment. So we've talked a lot about airflow, we've talked a lot about bed depths, we've talked a lot about retention times in dryers. Those are all challenging. So those are all complex things that you have to know every product and what this one needs to be. And nobody really has all that knowledge, but guess what? Your supplier knows that. That's exactly how your dryer got sized, right? We know the rate, we know the products you're going to make. So this advancement put that knowledge into the system to where you pick what product you're making and the dryer automatically sets itself. So you don't have to have operators that have knowledge on airflow and bed depths. So what that does is basically, of the time, temperature, and airflow that we talked about earlier, it eliminates time and airflow. And now you're back to temperature, which is exactly what operators always change anyway, right? That's their one adjustment. If it's not dry, I'm going to turn the temperature up. If it's over dry, I'm going to turn that temperature down. So that if we can get it dumbed down to that point, we're doing what we always have done anyway, and everything else is perfect. So that's what this system was designed around. So basically all these things on the left are optimized, and then all you worry about is the dryer temperatures to make sure your moisture is in spec. And then one huge example and benefit of having a fully automated system is remote support. So I don't necessarily want to fly to all of your locations and help you with your systems if I can avoid it, right? And I don't think you want to pay me to come because that's expensive. So if you have a fully automated system, we can literally log into your system and see what you see and help you troubleshoot your processes if you're having a challenging day. So I use this quite often with clients, to where I can log in and help assist them make good product, just simply on a computer screen. So it's a very big help. All right, so now let's focus in on spreading.
because this is the biggest valuable tool you have in your dryer. If you spread correctly, it's amazing the amount of money that you can either waste or gain, however you want to look at it. But here's some examples of poor spreading. So you have a void in the middle, you have gaps on the outsides here. This is what I would call snaking. So the conveyor's either moving too fast or this is not going back and forth fast enough. So the dark yellow here is deep product and the shallow areas are the lighter color. So it's what I call waving going in. So you're going to have wet product here and dry product here. So that's not good. We want uniform products, so you need to make sure you spread properly. Pretty good spread down here. But here was a test that we did just to see the differences. The red bar in this is just for an indicator so you can kind of see what's going on. But this up here is very evenly spread all the way across. There was very little moisture variation. Our quality control point here was 9% was the maximum moisture level and 0.6 was the maximum water activity level. So this one was actually average sample was 8.39 and an in-spec water activity. We took 6 samples at the end of the dryer right before the product fell onto the conveyor moving to the next step, and we took 6 samples, top, middle, or top and bottom, and then left, center, and right. So there's the moistures that came back, taking those samples from each one of those locations. We put a slight mound in the center. It's not that big, right? We see just little voids on the outside, but we had 10 and 11% moisture in the middle of that bed and 4 and 5 on the outsides. Moisture overall average was 6.5, so I'm good, right? That's in spec, but no, our water activity was high. So the reason it was high is because you're only as good as the highest moisture product left in your product bed. So you have high moisture or high water activity, but an in-spec moisture. Same thing down here, just a little bit of void in the middle, low on the inside, high on the outside, and we had, again, out-of-spec water activity, in-spec moisture. So moisture is not always the indicator. I think Rob indicated that in his presentation. The water activity is the end all, and you can tell what can happen with your product after that. So quantitative amount of moisture, how much moisture is in it, is the moisture content. What can happen with that water, or the energy status of that water, is the water activity. So let's take an example of a plant that's always dried their products down to 8%. That was our target, always is. We always get safe product when it's at 8%, but we did a test when we did everything uniformly, good bed depths, good spreading, where actually we could take that product moisture up to 11% with that safe water activity below 0.6. So if you think about that in terms of moisture we can keep in our product, there's 3% moisture difference simply by controlling the process well and also keeping the water activity safe. This is even a better example. So if you look at both of these samples, 8.12 average moisture, 8.12 average moisture, same. So we took it to the lab. Both of them came back 8.12. We took 6 samples out of those beds, and you'll see 2% in the middle of this bed and 10 and 11 on the outsides. Our water activity was high. So with that 8.12, we still had a high water activity. Then we fixed the spreading, nice and even, and now we're in spec on both. So just letting you know, water activity and moisture are directly related, but it's based on each part of that, each kibble that's in that sample. And if you have high moisture kibbles, you have high moisture or high water activity, but you can have an in-spec moisture. So let's put value to that, okay? In this example, we're going to take 5 samples, not top and bottom, just straight across the bed at the discharge of the dryer. Here's what it looked like before. We had a little mound in the middle. Our average moisture of this product coming off of the conveyor at the very end was 7.4, and out-of-spec water activity, 10.7 was the high, 4.2 was the low. Down here, we fixed the spreader. We went up to 9.4, 10 was our max.
and inspect water activity, good sample across. So let's compare those two products. All right, so first example, 7.4. Second example, 9.4. And that's 2% of moisture we can keep in that product and still sell it, right? And sell it safely, actually. The first sample was out of spec. So safely. What's that value of that 2%? So this system is producing 10 ton an hour. Used to dry to 7.4 because we were trying to keep the water activity in spec, and now we dry to 9.4 because we fixed just spreading. Putting a value on our product of $1 per kg, which is really cheap as far as products go in this world for pet food anyway. So our sales increased $215 an hour. So now let's look at energy. So we used to dry to 7.4, now we dry to 9.4, so there's this energy in between that we don't have to use to get the moisture out of that product. That adds up to $6.68 per hour. So if you put that together, you have $215 in product moisture. You have $6.68 in energy that you saved. And this site operates 18 hours a day, so 2.5 shifts, and then 250 days a year, so that's weekends and holidays off. And on that one line, just by fixing the spreader, you can gain almost $1 million just by optimizing spreading in that system. Pretty big deal. So I hope that triggers you guys to think about that in your own process, and either if you're an operator, go back and discover this, or if you're an owner or manager, challenging your operators to go and sample products out of your dryer and find out if you have moisture variation, because this number right here is real. I've seen that. I've actually seen instances where it's been potentially $5 and $6 million because of the price of the ingredients that they were producing. And they took that back, that knowledge back, and actually gained $3 or $4 million more on that one line the next year, just simply by paying attention and understanding drying. So drying gets neglected in all this fun extrusion talk. I just wanted to point out, though, that it can really change the bottom line of any pet food site, aquatic feed site, if you do it correctly. So, any questions? So Keith, what you're saying is, you watch the water, put it right in the bottle. Yes, sir. Any questions? Okay, well, Keith will be around. If you do have something you want to ask, he'd be glad to accept those. Keith, thank you very much for your participation. Excellent job. You always do a great job on drying. Thank you. And a good explanation. Thank you very much. Thanks, Joe. So we are going to I'm going to talk about a few differences on the pet food coating technology. There are mainly 3 different applications we can resume. One would be the batch coating. Thank you. So atmospheric batch coating, this is a simple application, simple technology, easy to dose. So you know the batch of product that goes in. You just have to measure the batch of liquids that you have to put in the coater. The con is that you would have a bad homogeneity, especially when you have micro liquids application. So when you are adding less than 3, 4, 5% oil addition or appetizer product. It's also, when you have a big batch mixer, it's more difficult to clean inside. So even if you have hatches, inspection hatches inside, it will be difficult to access and clean correctly the mixer. And you have a continuous application where you are going to interrupt
for the batching. The other technology, of course, is the vacuum coater. Is the only application you can use when you are adding high amounts of oils. Somebody says 12%, somebody 15%. I can say that we saw application up to 17% of oil addition without using a vacuum system. I imagine it depends on the type of kibbles, the type of oils, and the application you are using. With the batch vacuum system, you will it's still a batch application, so you will still have the same negative aspect of this system. So difficult to clean, lower homogeneity with micro additions, and it's also a more expensive application in general to run. The other option is to have a continuous application, atmospheric system. You can obtain high levels of homogeneity. It's more flexible solution. You can run from smaller flow rates up to higher flow rates. The con of this technology is that it's difficult to handle. It's more complicated to run in a smooth way. So in a continuous application, there are also different type of technology. The most common one, especially in the past, was the drum coaters. Let me say that all of these three technology was in our portfolio. So we used to produce this type of technology in pet food and aquafeed, and now we stopped. So we're not using anymore these three technologies in the coating process. The drum coater, cheap application, is very gentle with your product. So if you have very fragile or you're scared about creating fines, it's a good system. The problem is bad homogeneity. You don't have retention time. So if you are adding only small amounts of liquids, very small amounts of liquid, it's probably fine. If you go in about 4, 5, 6% of oil, the machine itself cannot handle the retention. Twin screw coaters, also here they are quite gentle and good and simple solution, but depending on the type of application, the brand of the technology, it could be bad in homogeneity as well. There is also the spraying disc coater, another system that PLP decided to dismiss, so we're not producing this type of technology anymore in the continuous application. Homogeneity can be very good here. The problem is that you would have, where you have in your spraying, in the disc, you can have a very quick build-up of dust together with the oil, creating lumps and dirt inside of the system. So what we are using at the moment is this twin shaft continuous paddle coater. It's still very gentle with the product, but at the same time performing a very good mixing, so you can increase your homogeneity. The spraying is not handled with a rotating nozzle or spraying disc or standard nozzle, but we are using specialized motorized sprays that we are directing directly the liquids on the kibbles, not on the side of the machine, not on the machine. With this system, we have application that we are running very, very small quantities in aquafeed, not diluted enzyme, for example, so 0.01% with high homogeneity. And of course, with this machine, you can run up to 12-15% of oils. You have different additional points, so it's important when you are adding palatants, liquid or powder. First phase would be the oil addition, liquid powder palatant, and then the powder.
in this system we have, this is a machine that is actually not new. We have it in the portfolio in our office since many years. What is new is the technology behind this machine. So what we are implementing year by year, especially on the field. So when we see customer having an issue with our type of machine, we always try to modify it and get it better on this. So we develop a special retention hatch valve in order to increase the retention time of this mixing. And of course, it's a machine that is very easy to access. So when you need to clean, we have internal systems for cleaning with flushing by air to empty the machine every batch when you finish your production. But we also have on the top easy access to the machine so the operator can easily clean inside. So what I was saying, that continuous application is a difficult technology to handle, not the machine itself, proper the handling of how you're running the system. So you need a performing dosing of the kibbles, of the feed, of the pet food, and you have to use a gravimetric system, especially when you have changes of densities in the same plant, in the same line. And you have to adjust the flow coming from your dryer. You have to adjust it to have a smooth changing in flow. Of course, the coating machine, as I said before, you need a coater that must be very gentle with your product, so you don't want to create fines, but at the same time be able to have a good mixing and a good retention time. And as I was saying, the sprayer also is important. If you have standard nozzles, pressurized nozzle, they can get dirt inside, you can get particle of fines going inside of the nozzle or impurity in the liquids. This will end up clogging up the nozzles and then not having a good spray. So we are using, in our system there are other solutions, but we major use these three technologies for dosing the kibbles gravimetrically. We have the weighing belt. This is probably in pet food the most used technology we are using. It's a very accurate system and very gentle with the product and also very easy to clean. This is a machine that is food grade. We also use it. We also work in food application, and it's the machine that the dosing machine that we normally use also for food. The other solution is the gravimetric screw feeder. Accuracy in general is less accurate than a belt, but on the other side it's a machine that once you install it you basically forget about it. It's a machine that you don't need any type of maintenance. Instead with the belt you will have product go inside the rollers, or the belt can get damaged. In time by time you will need some maintenance. Another solution is the gravimetric plate. It's another system that we tend to use when the customer wants a cheaper solution. So it's not the best application. The accuracy is not it's the least accurate system, but it's a compact machine. Important thing to say: with these two technologies, you can dose the product and weigh it. Instead, with the gravimetric plate or impact weigher, you can only measure, you cannot dose the product. We have different sizes of models of this MT machine, depending on your production capacity. So also the different size for increasing the retention time, basically the longer machine.
This will be one of the typical layouts for a pet food application that we are normally providing to our customers. So on the top here, we have a buffer hopper on load cell. This is not used for measuring. This is only used as a level control. So basically, when we have the input of the keyboards coming from the dryer, depending on how much is filling, how fast is filling this hopper, this buffer hopper, we are increasing the extraction and the dosing of the keyboards. So what does it mean? That we are following the production of your line, but stabilizing the flow, and in the meantime changing this flow in a very smooth way, so that the dosing system, the liquid dosing, the powder dosing, can chase in a correct way, fast enough, the pellets. Oil tanks, so can be one tank or for one type of oil, or you can have multiple liquids. In this case, we would have a premix of the liquids. So we homogenize these liquids and spray into the first phase of the coater. Liquid palatant can be delivered in an IBC cube, or you can buy tanks, and we can provide storage and buffer tanks, day tanks, and all the needed for handling this type of liquids. So this is to show you how is the internal of the machine. So very smooth solution. This is an application of the buffer hopper, the belt, the coater. Here is the lids open for inspection. We have the spraying at the beginning, and in this case there are two powders. In particular, in this case is a powder palatant, a digest, and the other powder is a probiotic. So if you see, we have a flexible connection going to this machine. We are not just discharging or conveying these powders on the coater and waiting for the coater to do the mixing. What we are doing, we have a special injection nozzle, and we are spraying the powders on the pellets. So the first stage of a good homogeneity is the spraying, even if it's liquid or powder. So the homogeneity, of course, is related to the absorption of these fats on the extruded feed. For this reason, the machine, the MT machine, is designed to increase the penetration of these oils into the keyboards. Heating chamber, the machine is heated. We have, normally we have two solutions. The one you are using most is to have a diathermic oil chamber around this type of our coater machine. Keeping the right temperature inside of the coater is important. And the other thing important is the retention time, where we implement this by different solutions. Adjusting the angle of the paddles. So this is an operation, is a manual operation that we would do the first time we install the machine. So the first time you start up the machine, depending on your facility, your solution, what you need to obtain. Adjusting the speed of the shafts. So we have, this is a twin paddle coater. We have two independent motors. They are running at two different speeds. So we have a mixing effect in this way, and a mixing effect of the product coming back, thanks to this adjusting of the speed. Adjusting of the speed that is also linked to the formulation. So if you have products, keyboards that they are more stronger, you can higher up your speed and increase the mixing effect. If you are scared to create any fines, you can have this setting in your formula, and the machine will run with a smaller, with a slower speed. Internal dams, these we have special, we call them dams, plate
internally to the machine, fix it on the shaft. We are pushing back the product, especially in position where we have the application of these liquids. So to increase the retention while you are spraying the product. As I was saying before, we developed this automatic retention valve, hatch valve, is fixed on the output of the machine, and comes with very good benefits. The main two are increasing the retention time. So from having the retention hatch and not having it, we can increase the time of the retention up to 3 times. So we can have up to 240 seconds. Obviously, this is depending mainly on the capacity and many other factors. We can go even higher. And another important benefit is that we are always working with the full machine. So what does it mean? If the line is designed for 10 tons per hour coating, and for some products you are running at 5, if you are running these keyboards in a continuous application, the machine will be empty, half empty. So the risk is spraying on the shaft, on the paddles, on the machine, creating all the problems of dust and stickiness and dirt inside of the coater. This will allow to always have a full machine, so to be sure that you're spraying on the keyboards and not on the coater. Another option for increasing the retention time, or when you have a lot of products to apply on your coater, is to have 2 machines in cascade. So the first one typically will be used for the addition of the oil and liquid appetizer, and then the second one will be dedicated for adding the powders. This was a solution that we used to use in the past, mainly before having the retention hatch. Now we can reach higher retention time with the valve, and this second machine is not always needed unless you want to have a very good quality and premium quality better. Oils, we were talking about temperature, we were talking about in the presentation before, there are different types of oils, fats, chicken oil, pig tallow, vegetable oil, fish oil, salmon oil. All these oils have different characteristics, different viscosity, they need to be handled with different temperatures, and also different colors. So you would have a fish oil that is very dark and a chicken oil that is very clear oil. If you are running a multiple proteins, and you would have many different oils to apply on your coating, if you are spraying separately these oil, you will result in having not homogeneous products, so black and white. So the keyboards that absorb the oil, the clear oil would be lighter color, and the one who absorbs the fish oil would be more darker. For this reason, we suggest to use a system that can dose these liquids together, homogenize them, creating one only solution, and then spray it on the keyboards. We also have customers that would apply in this position other type of liquids, acidifiers, or any kind of other liquids, even water-based liquids. So with this type of machine, the homogenizer, we can blend oil-based or water-based liquids. It's also important to say that we can create solutions with this type of machine
those in powders. So if you want to add a powder on your coating, you can spray dry on your coater, like typically is done with the powder digest, or you can blend this powder with the oil. Liquid digest. Liquid digest. This is apart from the smelly product it is, but it's also very viscous and very difficult to spray. If you are spraying with standard nozzle, you will result really in a bad spraying, so with large droplets. Even here we're using motorized, even in this case we are using the motorized sprayers. A motorized sprayer can break down the droplets. You can choose the size, mainly adjusting the airflow to our motorized sprayer in order not to have a fog in the coater, but to have small droplets enough to be captured by the keyboards. This is our motorized sprayer. So we would have the liquid coming from here and the spraying effect on the bottom here. It's important so we're not using pressure to spray with this type of sprayer. We are using centrifugal forces, and injection nozzle is 9mm. So even if you have particle size in the liquids, you don't have problem of getting clogged. It's suitable for any kind of viscosity, from very light viscosity up to fat digest and any kind of even molasses. Powder, as I was showing you at the beginning, the powder is important. It's important to have a good homogeneity for start, because it's the palatant, so you want to be sure that you distributing these powders all evenly in your system. And they are also quite expensive, so you need a very accurate dosing system. In a continuous application, you can only use a loss in weight dosing on load cell, and you want to have this loss in weight or this hopper, this bin, as small as possible in order to have a good resolution on weight. For this reason, we are providing a solution for automatic filling of this hopper. And in this picture, instead, you can see a coater where we are spraying the powders. Not always is possible, but in some cases, when the capacity, mainly it's a problem of capacity, when the capacity allows it, we can charge electrical forces to this particle side. So to have a good spread when we are spraying this powder, and as they are negative, they will be attracted to the keyboards that they are positive, increasing the homogeneity. So as I was saying in the beginning when I said that we also used to have drum coaters and we stopped using it for the keyboards, but we are still using this technology on the treats. So when you have pillows, when you have treats, and you want to add some flavors, liquid or powder form, we use this type of application. So when there's small quantities of addition and also lower flow rate. With a system like this, you cannot run 10 tons per hour. It would be, a drum coater is not designed for high capacity. Another point is that we have customers that like to experiment, and we are always happy to help. That's why in these years we've been working with funny requests, people that would like to add some flakes on the keyboards for pet food, like carrot flakes or vegetable flakes,
Or Parmesan cheese in Italy, we had a customer asking for adding some Parmesan cheese. So all these special application, we are specialized in this. We can find solution for adding additives or any kind of product you want on your keyboard. Okay, any other, if you have any information I would like to. Any questions? Thank you. Presentation. Tomorrow for the burrito thing, in case there's any questions. Well, considering my time, I will speak in Portuguese, okay? No problem? Just in order to be faster, I just have 15 minutes, so let's go. Bom, nós vamos falar rapidamente sobre beta-glucanos para aquicultura. Eu sei que aqui nós somos um cardume pequeno, né, da aquicultura, mas rapidamente para falar as respostas que nós podemos esperar do uso de beta-glucanos em peixes, né? Então, ok. Sorry. So record the video. Mm-hmm. Can I put this on here? No. Ok, thank you. Bom, só para explicar brevemente, né, o que é o beta-glucano, os primeiros relatos sobre essa molécula, sobre beta-glucanos, aconteceram em 1946 e somente 20 anos depois nós ouvimos falar sobre a relação de beta-glucano com imunidade, tá? A imunidade de todos os seres vivos, né? Então começaram a estudar e ver que o beta-glucano agia como um pump, como um padrão molecular associado a um patógeno. Então qualquer que seja o organismo, né, que nós fornecemos o beta-glucano, para o organismo isso é um patógeno e toda a cascata imunológica vai ocorrer. Mas nós estamos falando de um polissacarídeo complexo extraído de várias fontes e que gera essa reação dentro do organismo animal, tá? Então, como colocado, um polímero de polissacarídeo, né, que são classificados de acordo com as ligações que ele possui. E existem diversas formas de beta-glucano. Então, beta-glucanos com as ligações beta 1,3,1,6, ligações 1,4, ligações 1,4, 1,6, diversas conformações, diversas formas na natureza espiral, um pouco mais retilínea, dependendo da estrutura da onde esse beta-glucano ele é obtido, tá? E também qual o solvente utilizado para você extrair esse beta-glucano, qual a força molecular dessa estrutura, várias coisas importam quando nós falamos de beta-glucanos, tá? E da onde nós podemos extrair as beta-glucanos? Então podemos extrair de bactérias, de algas, de fungos, de plantas, e cada uma, né, dessas fontes tem diferentes estruturas como colocado. E tudo isso vai afetar os resultados que nós podemos obter a partir dessa molécula, tá? Bom, nós sabemos que o beta-glucano tem uma forma bastante peculiar na sua ação. Então as células, principalmente as células de defesa, né, monócitos, neutrófilos, células dendríticas, elas possuem receptores na parede dessa célula. Como eu disse, ela acha que é um patógeno. Então o que vai acontecer? Esse beta-glucano, essa molécula natural extraída dessas fontes que nós comentamos, vão se aderir a esses receptores. Posteriormente, a beta-glucana vai ser internalizada e vai começar a ocorrer uma produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, porque o organismo acha que ele tem que matar essa beta-glucana. E vai começar a fornecer, né, começar a produzir citocinas pró- e anti-inflamatórias, achando que ele está combatendo uma molécula natural. Por isso que o organismo ele se sente pronto, apto para um patógeno que posteriormente pode vir nesse organismo, né? Então, beta-glucanas elas começaram a ser bastante faladas durante a pandemia, né, onde as pessoas buscavam algumas soluções para fortalecer o sistema imunológico, e a partir desse momento as pessoas começaram a olhar com um olhar, né, um pouco mais crítico para as beta-glucanas, tá? Bom, e aqui a nossa fonte, né, que nós trabalhamos de beta-glucanas. Então a nossa fonte é a levedura Saccharomyces cerevisiae, a empresa a qual eu pertenço, né, a Biorigem, ela
utiliza leveduras de duas distintas formas, uma que é a fermentação alcoólica para a produção de etanol, pode recuperar o que nós chamamos de um coproduto ou um subproduto, e que nós fazemos alguns ingredientes menos nobres, vamos dizer assim, do nosso portfólio. E também podemos obter a levedura de uma fermentação primária, onde o objetivo é a multiplicação de biomassa para gerar a levedura. Então, a partir da parede celular da levedura, onde estão presentes os mananoligosacarídeos e as beta-glucanas, nós precisamos retirar essa camada mais externa de mananoproteínas, né, que é rica em MOS, para obter uma camada mais interna dessa parede celular, denominada beta-glucana. Tá? Então, sempre importante, né, nós frisarmos. Às vezes eu converso com alguns nutricionistas e falo, olha, eu estou utilizando beta-glucana porque eu utilizo parede celular de levedura. Não é uma mentira, eu sempre gosto de dizer, porque a beta-glucana está presente internamente, mas ela não tem atividade imunológica. Se você não retirar essa capa de mananoproteína, a parede celular de levedura que você está fornecendo não vai repercutir imunologicamente. Será sim um prebiótico, será sim uma fibra fermentescível, mas ela não vai se aderir a esses receptores das células imunológicas que nós citamos, tá? Então, só para mostrar o que seria essa molécula de beta-glucana. E aqui, o que nós já comentamos sobre os receptores presentes nas células fagocíticas. Tudo bem? Continuo? Sobre os receptores presentes nessa célula fagocítica que vão internalizar essa camada de beta-glucana, começar então a produzir citocinas e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, proliferar também citocinas pró-inflamatórias no primeiro momento e citocinas anti-inflamatórias no segundo momento, para ativar células T, células B e haver uma produção de anticorpos sem mesmo haver um patógeno envolvido, tá? E aí, tudo o que nós pensamos quando nós fornecemos beta-glucanas para os animais é isso aí, sistema imunológico inato, sistema imunológico específico, tá? Porque existem mais de 70 estudos somente com beta-glucanos que nós trabalhamos, da literatura científica, mais de 90% deles em peixes, tá? Porque foi onde basicamente tudo começou, estudos na Noruega com salmão, mas também muitos estudos com cães e gatos, com equinos e com outras espécies. Bom, brevemente eu vou apresentar, né, o que nós podemos esperar com o uso de beta-glucanos em dietas de peixes. Muitas coisas, mas nós podemos esperar melhorias nas respostas vacinais. Para isso, nós conduzimos um estudo no Chile, no ano de 2017, onde nós fornecemos para os animais, para os salmões, uma dieta controle e uma dieta por exemplo, com a presença de beta-glucano por 3 meses, por 12 semanas. Posteriormente, os grupos foram divididos em não vacinados e vacinados, tanto para o grupo beta-glucano quanto para o grupo controle. E o que nós verificamos? Do lado direito, né, esquerdo da tela, onde nós desafiamos os animais, os salmões com moritela, com uma bactéria, nós percebemos, olhando as duas, né, linhas abaixo, que o beta-glucano melhorou a sobrevivência dos animais frente à ração controle. Mas olhando as duas linhas acima, nós verificamos que vacina é bom, né, onde nós podemos ver o grupo que foi vacinado, mas quando previamente os animais receberam glucano, nós conseguimos otimizar a resposta da vacina. Tá? Então, nós fizemos a mesma coisa durante a pandemia também, no estudo junto com a Unesp de Botucatu, para melhorar a resposta contra a vacina de Covid-19. Para vírus, nós também podemos verificar que o único que deu uma resposta positiva, né, diferente estatisticamente dos demais, o grupo que foi desafiado com ISA, né, o vírus da anemia infecciosa do salmão, nós também conseguimos uma diferença estatística. 40% de sobrevivência não é desejável, mas demonstrou que, como é tão difícil lidar com o vírus, foi possível também melhorar a sobrevivência estatisticamente desses animais quando eles receberam o beta-glucano previamente à vacinação, tá? E esse estudo, que foi feito também com o Pompano, mostra que existe uma quantidade ideal de beta-glucano a ser fornecido, né, como todo o balanço da vida. Então, nós fornecemos 4 níveis de beta-glucano para esses animais e verificamos pela taxa de crescimento que o nível ideal é de 0,1% da ração, 1 kg por tonelada de alimento.
melhor do que 0,2, melhor do que 0,4. Né? Algumas vezes nós conversando com alguns técnicos, falou, olha, eu vou pôr um pouco mais porque eu não sei as perdas que eu tenho no processamento, na extrusão, não há perdas. Todos os estudos que nós fazemos em peixes são com dietas extrusadas, então realmente não é interessante colocar mais, existe uma quantidade ideal para ser utilizado, até mesmo para repercutir em sistema imunológico. Células brancas e células vermelhas dos animais também demonstraram que o melhor resultado foi com 0,1% da dieta. Tá? Utilizamos equações de regressão para demonstrar a mesma coisa. A quantidade ideal, 1 kg por tonelada. Desafiamos esses animais com uma água de baixa salinidade para causar um estresse osmótico nesses animais e mostrou que a melhor sobrevivência foi também com 0,1% de glucano na ração. Tá? Repercutindo então na porcentagem de sobrevivência e na redução da quantidade de víbrios intestinais, tá, nesses animais. Então, porque está atuando no sistema imunológico, o animal está mais apto para absorver os nutrientes da dieta, que vai repercutir em desempenho e diretamente vai afetar na porcentagem de sobrevivência e redução da quantidade de víbrios. Tá? Então, nesse estudo, nós demonstramos que entre 0,5 e 1 grama por quilo, 500 gramas ou 1 quilo por tonelada é a dose ideal a ser utilizado. Tá? Algumas dúvidas sempre surgem para nós, né, que estudamos bastante beta-glucanos, e aqui nós queríamos responder 2 perguntas que sempre vinham para nós e ainda não haviam respostas na literatura científica. Se eu parar hoje de fornecer o beta-glucano, quanto tempo ainda vai ter efeito, né, nesses animais, se eu fizer a interrupção hoje? E longos períodos administrando o glucano é ruim, João? Eu sempre recebi essa pergunta, porque as pessoas falam, olha, o sistema imunológico vai estar superativo, vai estar gastando energia para essa ativação do sistema imunológico e vai trazer respostas deletérias para os animais. Então, nós delineamos esse estudo para realmente responder junto com pesquisadores canadenses. E o delineamento experimental foi esse. Nós, por 45 dias, não usamos glucanos, os primeiros 30 dias não utilizamos, os últimos 15 utilizamos, 15 dias sem glucano, 30 com glucano e 45 dias continuamente utilizando beta-glucano na ração dos animais. How many minutes? 2? E o que nós verificamos nesse teste foi que não houve prejuízo no desempenho de produção. Nem com 15, nem 30, nem 45 dias os animais não foram afetados, mostrando que quando você usa por longos períodos não tem esse efeito deletério em desempenho de produção. Tá? O sistema imune nós sabemos que sempre vai ser favorecido. Demonstrou também esse estudo que sempre quando o animal ainda tem contato com o glucano, a resposta imunológica, lisozima plasmática, lisozima intestinal e hepática ainda são melhoradas em relação a quando você retira o glucano 7 ou 14 dias. Embora ainda tenha permanecido alto, estatisticamente o animal precisa estar consumindo o glucano no momento de um desafio, tá? Até mesmo para a produção de espécies reativas de oxigênio. Mas interessante, quando eu vi aqueles primeiros resultados, o nosso desafio ele foi feito depois de 7 dias da interrupção do glucano. Tá? Onde nós inoculamos 2 bactérias ao mesmo tempo, Aeromonas hydrophila e Streptococcus agalacti. E nós verificamos que no grupo que consumiu o glucano por 45 dias, mesmo sendo inoculados após 7 dias da retirada, a sobrevivência dos animais foi na ordem de 100%. Não houve mortalidade nesses animais. Tá? E, para finalizar, importante dizer, né, nós sabemos que as práticas de aquicultura causam injúrias nos animais, né, retira muco, retira escama, tecido, que é uma porta de entrada de bactérias para esses animais, e nós quisemos testar também o glucano em cicatrização de ferida. Então, fizemos esse estudo junto com pesquisadores italianos, amputando a cauda dos animais, utilizando o zebrafish paulistinha, né, que é um modelo biológico bastante interessante, e fomos acompanhando a cicatrização desses animais e pudemos verificar que o número de mortalidades foi menor e a velocidade de cicatrização de feridas maior, porque os macrófagos eles liberam, né, alguns queratinócitos e também fibroblastos que vão ajudar na cicatrização. Então, o macrófago ativado melhorou cicatrização de feridas. Tá?
Não vou entrar tanto devido ao meu tempo que está esgotado nesse último estudo, mas o foco aqui era somente demonstrar que, utilizando a dose ideal, 1 kg por tonelada, não há modulação de citocinas pró-anti-inflamatórias sem um desafio. E os desafios as modulações começam a ocorrer somente após um desafio. Quando utiliza doses mais elevadas, 0,2 ou 0,5% da dieta, sim, fica disfuncional a produção de citocinas pró e anti-inflamatórias. Bom, era isso. Eu só ia comentar que nós continuamos entendendo algumas relações de carboidratos e glucanos na dieta. Nós podemos aumentar a quantidade de carboidratos que, utilizando dieta, os efeitos deletérios hepáticos e também no metabolismo lipídico serão amenizados. E hoje nosso foco é saber, em temperatura ótima e subótima para as espécies, eu preciso dobrar a quantidade de glucano, triplicar ou reduzir para metade, que são aí estudos que nós vamos trazer os resultados em breve. Pessoal, minha explanação foi bastante rápida. Muito obrigado pela atenção de todos. Excellent speech. One of those additives that greatly increase the production of fish after we make the feed. Good job. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Too many hands.